E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, o primeiro de 2023. Uou! E estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast Os Sócios num ano novo. Num ano novo. Num ano E novo. expectativas para esse ano, Boludinho? Muitas expectativas para esse ano e muitas metas, Vamos dominar tudo esse ano, né? Dominar tudo? Mas, de novo. Daquelas de novo. Eu tenho essa meta também, mas não tão assim, sabe, ambiciosa de dominar o mundo. Eu me contento... Não, o mundo não. Não, eu me contento com a América do Sul, Europa e mais um continente à minha escolha. Ah, ok. Tá Eu bom. me contento com isso. O pessoal que joga o Ori entendeu aí como é que funciona. E antes de apresentar nossos ilustres convidados que já vieram aqui no episódio várias e várias vezes, eu tenho aqui a obrigação, né, e uma grata obrigação de falar sobre as camisas da Basicamente. Eu estou com uma delas aqui. Estou apresentando para vocês a Tech T-shirt modal. Tem na cor azul, Nossa, chique, tem hein? preta, tem branca. Para os nossos convidados eu não tenho hoje, porque só mandaram roupa masculina. Eu sei que vocês gostam um pouco mais apertado, um baby look. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo. Mas, embora eu não consiga dar o presente para vocês, a gente tem um cupom de desconto, Mentira, mas acho que vai Sócios chegar aí, 12, sim, amor. Eu que vi tem aqui. 12% off, mas só para as 50 primeiras pessoas a usarem. E qual o diferencial dessa chegar o camisa? presente. Primeiro, o preço. Eles têm fabricação própria, então fica 30% abaixo do mercado, eles têm esse compromisso. Ela também não amassa, não desbota, não pega mau cheiro, não pega bolinha, seca 5 vezes mais rápido que o algodão, possui um caimento perfeito no corpo e tem tamanhos que variam do P ao XGG. Então, para quem quiser, tá o cupom Sócios12 para que você possa adquirir. E também vai estar aparecendo um QR Code na tela ao longo do episódio, falando de um treinamento que a gente tem aqui no Grupo Primo, que é o Equity Mais, tocado pelo Carlos Busch e pelo Thiago Nigro, onde você verá 7 pilares do Equity que serão abordados ao longo de uma imersão presencial de 3 dias, falando sobre visão de mercado, vendas, marketing, CX, Customer Experience, Growth, dados, gestão e cultura, e OKRs e KPIs, para você definir as metas para a sua empresa. Inclusive, o primeiro treinamento do ano, do dia 26 a 28 de janeiro, vai contar com uma presença muito ilustre, como aluna. Boludinho estará lá. Ah, ele sempre vendendo a minha presença. Boludinho Já estará lá. estarei lá. Como aluna, é bom lembrar. Como Vocês podem aluna. até falar comigo, mas eu vou estar estudando, no caso, né? Exatamente, para conseguir fazer com que a MAP cresça muito e domine o mundo, né, Boludinho? Exato. Não Exatamente. estamos aí à toa na vida. Essa é a meta. E agora, apresentando os nossos convidados, estamos recebendo aqui, eu já perdi até a conta de quantas vezes, né? Já recebemos Também Caio não sei. Carneiro, empreendedor, palestrante, expert em venda direta, eleito um dos líderes mais influentes do setor e fundador do Vende-se. Caio, seja bem-vindo novamente ao podcast. Obrigado. Sócios. Hoje é o dia do boleto? Aquele que é a hora que chega o boletão? Na verdade, você tá Obrigado. inadimplente, tá, cara? Eu tô Porque já veio inadimplente. tantas vezes, já era pra pagar o Eu acho que boleto eu já já. dei umas 3, hein? Eu acho que Três é até a muito? quarta. 3 é muito? 3 é o boleto. 3 é o boleto. Eu acho que você já Puta, eu vou passou. pagar, então. É. Você Ah, pode também ser já no Pix passou, agora. Joel. Boleto é Pode. coisa do passado, cara. Tá. Pode ser no Pix. Hoje eu prometo que eu zero isso daí. Eu tô muito feliz. Obrigado pelo convite, de bater papo no comecinho do ano. Desejando pra todo mundo, espero que todo mundo tenha tido uma ótima passagem de ano. Com a sua família, o curtiu, renovou as energias. A turma fica muito sensível nessa época do ano, por isso que falar sobre metas vai ser uma coisa muito legal, É cara. verdade. E estamos também com o Joel J, treinador de alta performance, ex-nadador da seleção brasileira, criador da certificação Performance, escritor best-seller, palestrante com mais de 30 anos de experiência em alta performance nos esportes, na vida e nos negócios e host do JJ Podcast. Joel, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Valeu, Bruno, obrigado. Valeu, Malu, obrigado. A gente chamou esses convidados aqui não só porque eles são bons nesse assunto, mas sempre sai uma ótima resenha, né? É verdade. Então vocês fiquem aí, porque a gente vai Deu dar corda. ótimas dicas para vocês estabelecerem as metas de vocês pro ano, né? Para começar o ano com tudo. E também uma boa risada, porque a gente não sabe ser sério. Senão não convida. A gente não sabe. Mas eu não gostei do bom, não, mas os caras são foda, Bolden. Ah, os caras. Os O que caras que eu são- falei Você bom? falou bom apenas. Você economizou muito elogio, pô. A César o que é de César. Os caras São são foda, por isso que estão excelentes. aqui. Incríveis! Incrível. Eu adorei a roupa que você começou o ano, hein? Eu Então, Cara, eu vim. que blazer. Que mulher de bom Sim. gosto, né, João? É a Mas, tua mas paleta, tendo em hein? vista o marido, não te surpreende o bom gosto dele. Sim, né? Pessoal, fica muito Meu nítido Deus esse do bom céu. gosto. Caraca. Menos, amor. Mas começando então a falar de metas. Vocês já definiram as metas para esse ano? Para 2023? Eu já. Eu também. Querem compartilhar um pouco disso? Como é que é o processo para chegar Claro. nessas metas? Fala, Jó. Sim. Quando eu começo a pensar nas metas, eu primeiro... O meu pensamento ele é assim, ó.
Sempre assim. Como que eu posso ter mais resultados fazendo menos? É sempre assim. Mas é excelente Né? isso, né? Eu quero Tem fazer que menos, ser. eu quero fazer menos, e eu quero performar mais. Então, por exemplo, uma das minhas fontes de receita é palestra. Palestra. Legal. Não quero palestrar final de semana. Como que eu faço para fazer Que é geralmente quando querem, né? que quando querem? Eu não vou palestrar final de semana, a não ser que, né, tem assim, quais são as variáveis? A não ser que seja um lugar ou um evento que eu queira muito, seja próximo da minha casa Uhum. e que os caras topem dobrar o cachê. Ou quase dobrar o cachê. Putz, Joel, perto da tua casa eu topo dobrar o cachê. Então, por exemplo, mês passado eu fui fazer uma palestra em Campos do Jordão. A gente está em Alphaville, eu fui para Campos do Jordão e eu já logo pensei, putz, 3 horas de carro para ir, 3 para voltar, 6 horas no carro, mano. Cara, sábado. Vou não. Bom, mas se os caras toparem o cachê e me levar de helicóptero, e eles toparam. E aí eu levei meu filho. Então, da palestra, eu fiz uma experiência com o Joãozinho e assim por diante. Então, como que eu posso ter mais resultado fazendo menos? Sempre tem isso. A segunda coisa que eu penso tem que ser poucas. Poucas metas. Não pode ser muitas. Pô, mas eu quero realizar 17 coisas. Ah, mas essas 17 coisas tem que reduzir em 3. Tem que ser poucas metas. Geralmente é uma meta de saúde, uma meta de trabalho e uma meta de família. Pasmem, cara, minha meta de saúde, ela é manter o peso corporal. Só que, Ano passado a minha foi essa também. só, cara, manter o peso, porque a gente sabe quais são os benefícios de você manter o peso corporal tendo a rotina que você tem. Só que para manter o peso corporal, a minha estratégia para manter o peso corporal é convidar o cara pra gente fazer uma maratona. Ou seja, então, putz, a maratona... Vai exigir vários outros esforços e Isso. tal pra você conseguir esse objetivo. Aí, na família, é sempre tempo de qualidade. E uma das coisas de tempo de qualidade, ele é aos finais de semana. Afinal de contas, pô, são 3 filhos, né? Sim. Agora são 3. São 3 filhos, né? Pedro- No marketing Pedro digital tá tem o aí. 7 em 7, né? A Aqui gente tá é 3 em gravando esse 3. podcast, tá? Só pra vocês saberem. O Pedro já vai ter nascido. Já nasceu. Já nasceu, é verdade. Com a Nesse cara. momento. Olha aí. Já nasceu e Pode estar nascendo nesse exato momento, né? Legal. Agora, pode ver, dá uma olhada nos stories. A Lala parindo nesse Porra, eu tô aqui parindo e vocês na groselha e falando de metas. pô, a Lalas ali no grau do Joel aqui no podcast. Mas isso é performance, né, cara? Ó, depois que eu vi que vocês falando que não pode comer alface e nem água tônica pra diminuir a libido, Aí, um filho. rapidamente Parei com veio esse outro. filho. Meu Deus do céu. E a outra meta é a meta de trabalho. Aí na meta de trabalho, eu coloquei, dentro do trabalho, eu coloquei 3 metas. Foi a primeira vez que eu fiz assim, uma de dinheiro, basicamente receita e margem, simples assim, cara, tanto de receita quanto tanto de margem. A segunda de conquista, uma conquista, e a outra é de um sonho. Pô, faz tempo que eu não sonho, tá? Faz tempo que eu não sonho. Eu sempre transformei sonho em objetivo. Mas eu voltei assim no tempo e falei, cara, um sonho, velho, sonho. Sonho que o dinheiro não compra, sonho que dependente do quanto que for da grana, não, sonho. Aí eu botei uma meta de sonho, uma meta de conquista e uma meta de finanças. Então são poucas metas. O sonho, então, é uma coisa muito... explica pra gente qual a diferença do objetivo pro sonho, então. É que o sonho é uma coisa que eu tive que voltar na infância. Então, por exemplo, qual é uma coisa que eu sempre pensei na infância? Eu vou falar pra vocês o sonho. Eu sempre me vi no estádio. Só que quando eu era moleque, eu achava que eu ia ser músico. Se eu não tivesse sido nadador, atleta, eu teria sido músico. Então eu sempre pensava assim, caraca, imagina eu tô no estádio, o cara tá cantando a minha música. Seria massa, mas essa eu tô te falando coisa que eu tinha 10 anos de idade. Então quando eu penso em sonho, eu penso num estádio lotado para as pessoas me verem fazer algo. Então esse é um sonho. Só que eu quero colocar uma peça assim, ó, no sonho, assim, mas do lado de quem, assim, né? Então quem são as pessoas que eu gostaria de estar do lado? Tem uma pessoa que... Essa é uma reflexão boa. Eu sou da geração do Michael Phelps. O Michael Phelps, ele não é um cara que gerou muita autoridade, porque é difícil quando você tem uma grande referência que nasceu junto na mesma época que você. Então tem uma pessoa que domina um bom espaço na minha mente, que é o Michael Jordan. Aí eu pensei, imagina se eu tô no estádio com o Michael Jordan.
isso não é dinheiro que compra, isso é sonho. É verdade. Falei, Faz nossa, sentido. mano, quanto tempo, o que eu deveria fazer pra tal? Eu não conheço Michael Jordan. E o estádio também nunca fiz. Então, sabe esse negócio? Isso é pro ano que vem? Cara, não é pro ano que... Assim, eu coloquei pro ano que vem, mas eu já tô no momento assim, que se não for ano que vem, vai ser no outro ano. Se não for no outro ano, é uma coisa que eu tô Mas não tem visualizando. um prazo tão definido, então. Tem. Tem o prazo limite. Mas não precisa dizer, tudo bem. É. Mas, É ó, que essa é audaciosa pra cacete. É. Né? Muito, mas velho. olha só. Ó, e ela incomoda, hein, Brunão? O Michael Jordan é bilionário, né? É bilionário. É, qual o preço da hora de um bilionário pra sair dos Estados Unidos pra vir pro Brasil Pois é. pra fazer um evento? mas eu Só queria se eu chamar ele pra uma disputa de 3, né? Aí, valendo, hein? No meio do estádio? Que isso, uma cestinha ali? Porra. Mas o que eu, Se não que eu vier, queria tá comentar e que eu achei legal, que é legal pro pessoal aí também saber estabelecer as metas e tudo mais, e que você trouxe muito de forma muito ilustrativa, é que são metas, quando você estabelece metas, são coisas palpáveis. Então, você mesmo falou, você falou assim, eu tenho uma meta de manter o meu peso. Então, isso é muito claro. Se eu tenho Dá pra hoje, medir, né? Se eu tenho 58 quilos, eu tenho que manter 58 quilos até o final do ano. Ou no final do ano eu tenho que ter 58 quilos. Eu lembro que ano passado eu queria manter. Todo ano eu depois da pandemia eu engordei, né? E aí todo ano eu baixava 1 quilo pra eu diminuir. E esse ano eu consegui, inclusive, menos 1 quilo do que eu gostaria. No shapeaço. Obrigada. Entrou o ano... Quando eu cheguei, eu falei pro Bruno, você tá forte, cara. O casalzão tá A bonito. gente tá no esquema na aí. pegada. Sim, A vocês gente estão tá na no- pegada da... Inclusive, esse ano eu também já tô estabelecendo todas as minhas metas já, mas só pra finalizar esse raciocínio, é uma coisa que as pessoas se perdem, né? Às vezes a pessoa, eu quero ser feliz. Ela coloca uma meta que Isso não eu diria que é um objetivo. é um objetivo. Mas tem que ter coisas pra medir isso numa meta. Exatamente. Então, tem que ter uma coisa palpável, alcançável, né? Usando aquela meta aquele método SMART, que é muito legal, que eu uso lá no Materializa, que é mensurável, é alcançável, é possível, e você vai conseguir entender aquilo, né? Estabelecer, e aí você consegue ver, e aí você estabelece outras coisas para que você alcance esse objetivo no final. Então, tem que ser uma coisa bem específica, porque senão vira viagem. Ouça, eu tenho estudado bastante sobre meta. Aham. E tem 3 coisas que eu adicionei no Smart, que vai fazer muito sentido pra galera. O Smart é Peraí que eu vou top. anotar. É top, velho. O Smart é top. Mas tem 3 coisas que vai ser legal pra turma. Depois de você rodar o Smart, lista uma assim, que Quer é... falar o que é a sigla, o acrônimo Smart, deixa eu o pessoal que não lembrar, conhece também, Tá, João? específico. Então, por exemplo... Traz em português, eu acho que é mais fácil pra turma. o O S... SMART é palavras em inglês, é specific, é measurable, Aham, mas mensurável. trazendo para português é MART, que significa mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. Então, uma não sabia meta disso. boa Relevante. Marte. Marte. Marte, o planeta Marte. Ah, legal. Marte. Eu nunca Então vi. fica mais fácil pra galera Eu lembrar nunca de tinha letras. aportuguesado. Eu também nunca tinha, Dá uma não. brasileirada. Legal, então. Não, porque eu vejo também, muita gente na internet fala muito termo em inglês e é foda depois pra turma dar uma Eu gostei adaptada. do Marte, porque é o Mais deus da guerra fácil. romano. Isso, dá pra Então fazer tá. uma Tem que mirar no planetão. Então, de novo, Marte. Boa. M de mensurável. A de atingível. É isso? O R de relevante, R de relevante. T de temporal. 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 Tem que Isso ter é legal. prazo. Então, por exemplo, você pode dividir a sua meta no ano, mas você também pode quebrar ela em períodos, né? Em mensal ou então em trimestre, para que você consiga acompanhar. Por Pra isso não que eu ficar gosto igual monografia, que você fica sem fazer Sim, nada e aí no sim. último mês vai ou pra morte igual os pra treinos fazer. do Bruno, que ele deixa acumular o máximo até o final do ano ele ficar no shape porque ele não tem outra alternativa. Mas deu certo. Então, Qual é a isso. teoria que você fala disso? Tem um nome, eu já vi você falando. Que é o lance Treino. do tempo. Não, tem um lance do tempo. Quando você aperta o tempo, atinge. Porra, já vi tu falando. É do Bernardinho, tem no livro dele, Transformando Inclusive, a gente Suor falou em para Ouro. trazer o Bernardinho aqui. Ele fala sobre o Gradient Score, que ele fala que só de você, talvez seja isso que você esteja se referindo, só de você ter uma meta, você tende a ficar mais próximo de alcançar um objetivo, porque o pessoal respeita a linha de chegada, né? Uhum. Quando tá próximo da linha de chegada, você vai... É igual corrida de rua. É. Na largada você sai com força, você diminui no meio, quando vê a chegada você dá um outro sprint. Tem até uma lei. Então, quanto mais você quebra isso, melhor. Se você tem uma meta anual, é só uma largada, só uma chegada. Se você Exato. quebra em trimestres, começa a ser 4 largadas e 4 chegadas. Isso é muito bom. Por Fica isso que eu mais gosto animado. Mas eu acho que o Joel tá bem, isso aí é muito legal, mas tem uma lei, cara, se eu não me engano, como escreve, é Parkinson. Lei de Parkinson. Parkinson. É isso Você aí. tem a tendência natural
de deixar a tarefa até o momento estabelecido. Por isso Até que a gente o tem que ter último cautela momento. também com essa Você lei. quer em termos econômicos? Ah. A gente fala que a demanda tende a ficar correspondente à oferta. Se você tem uma oferta de 1 ano para fazer algo, você vai demandar 1 ano para fazer aquilo. É aquela coisa. Entendeu? Se você tem 1 mês, você vai levar 1 mês. Então, cuidado no estabelecer a meta. Se você, puta, em 3 meses eu faço. Incrivelmente, Malu, me traz um faltando papel 3 aí, dias, você vai uma começar a se caneta, porque mover eu e quero anotar fazer. isso também. Então, você vai Olha só fazer aí, em 3 bem dias, só que você colocou 3 meses. Então, muita gente, essa teoria, até pra galera não procrastinar alguma coisa, né? Por isso que é legal. Por isso que eu gosto de a gente dar tiros curtos, né? Eu gosto de projetos. Por isso tem o Materializa, que inclusive a gente vai abrir já já. E eu faço Materializa 3 vezes no ano. Porque a gente dá um tiro, para, relaxa um pouquinho. Aí dá outro tiro, para, relaxa um pouquinho, dá outro tiro. Isso funciona muito. Né? E é bom pra gente manter o peso, manter o foco, várias coisas. Não, essa linha de raciocínio do tiro, pô, eu fui atleta a vida inteira, todo dia no meu treino tinha tiro. Tiro, todo dia. Aham. O que é todo dia? Nadando. Todo dia. Então hoje o cara fala, quer sair 800 metros, 10 tiros de 100. 10 tiros de 100 dá 1.000 metros. Ao invés dele falar 1.000 metros, ele falava 10 tiros de 100. Quebrou. Sabe quais são os benefícios de fazer em tiro? A metragem é a mesma. Mas quando você diminui a metragem total, né? Vai dar 1.000 metros, como se fosse o ano. Mas quando você faz quebrado em tiros, você aumenta a intensidade, o feedback é mais rápido e a capacidade de corrigir é imediata. Entendeu? Então, ou seja, 100 metros, você aumenta a tua intensidade. Aí você para. Quando você para, você tem feedback imediato que você pode corrigir os outros 9. Sim. Sacou? Você pode corrigir os outros 9. Então você tem tempo ainda de recuperação. Lá, eu vivi a vida inteira fazendo tiro. Muito bom. Tiro. Lei de Parkinson, né? Lei de Parkinson. Esse. Muito bom. E tuas metas, Caio? Tem O alguma que você último possa é compartilhar? específico. Vi que a Maluzinha tava... Não, Não, mas é eu tenho que porque falar as eu... 3 coisas. Tem que falar 3 coisas. Você falou que ia adicionar 3 coisas no Smart. Ah, é verdade. É Ó, porque eu tava Eu esperando... não tô deixando o ele Caio falar terminar. hoje. Tadinho do Caio. Calma, ainda Não, tem... tô aqui, tô no revezamento. Eu fecho o revezamento. É, daqui a pouco você aí. começa, né? Eu fecho. Quando faltar 100 metros, eu pulo na água. Beleza, o cara que tá ouvindo aqui, ele tá falando, pô, legal, Martin, entendi. Só que veja, muitas pessoas falam sobre, eu tenho meta, o outro cara tem meta, um cara chega, o outro cara não chega. Porque só meta não é suficiente. Precisa de um verdade. método. Aí o cara fala, tá bom, João, vai no método. Tem 3 coisas que eu aprendi esse ano, que a turma é muito fácil e a turma pode adicionar e vai aumentar a chance de ter resultado. Que é, quem são as pessoas que você tem que conhecer para te ajudar nisso? 2, que skill você tem que desenvolver para atingir isso? O cara não escreve o skill dele. Tá, eu quero... O João falar... Skill, habilidade. Habilidade. O João quer botar 50 mil pessoas no Allianz bota. Parque. Tá, mas qual a habilidade que que eu tenho que desenvolver? Quem que eu tenho que conhecer? E a terceira coisa, que eu esqueci. É, sempre assim. Enquanto você É lembra, anotar as aquele coisas. amigo, né? O amigo que... É entra, anotar calma aí. as coisas. Enquanto você se prepara pra falar o terceiro, Lembrei. a etimologia da palavra método é caminho para a meta. Ó. Então, geralmente uma meta sem método te dá um sentimento de impotência enorme. Você fica até ansioso, cara, quando você estabelece uma meta e você não tem o caminho para ela. Então, você pensar no método até a meta, primeiro te dá muito mais lucidez. E tira esse sentimento de impotência, né? Porque você tem que fazer com um pouco mais de cautela a formulação da sua meta, porque senão é um desejo. E é legal, é melhor que nada. Né? Quando você não tem aquela coisa que você não consegue ficar 1 minuto sem pensar a respeito, você fica mais intencional. Então, seu radar fica mais ligado. Né? Pra percepção, pra isso. E vai lá, pega um livro, estuda, pergunta pra alguém. É melhor que nada. Mas você ter um método para atingir uma meta é importante. Então já fica outra dica aí para você que ainda não estabeleceu suas metas do ano. Pense, não é para você pensar que agora metade das metas que a gente falasse, também vai ser a minha. Não, tem que ter a ver com você, tem que ter a ver com o seu objetivo final, né? Para que você Tem que não ser relevante tem aí, que ó. ser relevante, né? Tem que fazer sentido. Mas qual que é a Lembrei. última? É que o cara que tá vendo, ouvindo, ele pode pensar assim, tá bom. Entendi, tem que ser específica, tem que ser relevante, Sim, tem que sim. ter prazo. Eu tenho que conhecer uma galera? Tá bom. Eu tenho que desenvolver essa habilidade? Tá, mas qual é o plano? Como que eu faço isso? E aí talvez ele acredite que isso é muito complexo. E eu entendi que plano é lista. É só uma lista, velho. O cara acha que ele tem que botar um dash assim na frente dele, isso é genial. ou um papel, e é só ele criar uma lista, velho. Quer ver, ó? Se liga, vamos rodar rapidinho aqui, ó. Lista pra emagrecer. Vai, fala uma coisa aí, uma lista. Uma coisa. Fazer exercício. Outro. Dormir bem. Eu comer bem.
Me lascaram, né? Beber bastante água. Os 3 que eu sei, beber bastante água. Pronto. Você entendeu? Pô, tá sobrando, o cabeçamento tá difícil aqui. Fechou o casamento, tá puxando. Sempre o cara que pega a bucha. Porra, tá. Né? Tá Pô, trinca. então você falou dormir, você falou Aumentar. exercício, eu falei Dormir, comer, você comida. falou dormir e beber água. Cara, daqui a pouco o cara lista 15 coisas. Aumentar a quantidade de proteína. E... Aí ele fala, pô, tá aqui o plano, pô. É isso. Uhum. Tá aqui o plano. Não, isso de lista. Nossa, é genial. Não, eu vou comentar enquanto. De novo, interrompendo o Caio, tadinho. Caio, se quiser ir no banheiro, Então já volto. Não, porque é genial. Porque agora, né, nesse final de ano, eu tô pegando todas as coisas que a gente planejou durante o ano, das minhas empresas, pra poder ver o que a gente conseguiu, o que a gente ticou. E aí eu até tava brincando com o Bruno, né, que uma das minhas metas era montar a minha equipe até o meio do ano. E aí acabou que eu montei a equipe e a gente mudou de lugar e agora eu tô montando a equipe de novo. Então eu consegui, mas desmontou e tô montando montou, de novo. desmontou e vai montar de novo. E vai montar de novo. E aí eu tenho um caderno onde eu vou anotando e listando as coisas. Tipo, tem um problema, eu vou lá e listo o problema e listo as soluções. E aí eu me dei conta que a gente resolveu um monte de problema só com lista, Com lista. sem nem perceber. Então, tipo, foi um ano que a gente fez um monte de coisa e aí eu levei pra minha sócia agora, olha só esse caderno aqui. Olha o tanto de coisa que a gente fez. Ela falou, caramba, eu nem tinha notado esse tanto de coisa que a gente fez, porque eu fui listando. Em uma reunião, na reunião eu tô sempre com papel, anotando o que a pessoa vai falando, os problemas, as soluções. E aí, no final, a gente tem um plano. Tão simples quanto parece. Vai, Caio, desculpa. Os 3 têm e é legal trazer esse fundamento pra galera, porque sem esse fundamento, a tua formulação de metas ela já é muito prejudicada, né? Tem uma expressão que diz o seguinte: o tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Então, você simplificar, facilitar ao máximo a complexidade das suas metas, primeiro vai te dar muito mais senso do que fazer. E outra coisa, um ser humano complexo não age. Complexidade é inimiga do agir. Por exemplo, cara, tá muito complexo, né? Aquela coisa do dash e tal. Cara, simplifica. A famosa listinha é uma coisa tão simples, mas te dá um senso de direção. Porque qualquer meta, não é? A grande função de uma meta num ano novo não é você atingir, é dar luz à tua caminhada. Então, talvez no segundo mês você vai ter que reavaliar, você vai fazer um ajuste ali lá no primeiro tri, você fala, puta, apertei demais aqui, vou soltar demais aqui, talvez eu vou ter que corrigir essa rota, talvez é uma outra pessoa que eu preciso conhecer, não é pra esse lado que eu coloquei lá atrás. Então, nenhum plano é infalível para ajustes, mas eu faço uma coisa na formulação da minha meta antes da própria meta em si. Eu seto prioridade. Porque tem muita gente que, por exemplo, a pior coisa é você setar um alvo que não é tão importante para você naquele momento. Então, porque metas tem muito a ver com aquela coisa, meta é muito do ajuste do alvo. Agora, tem uma coisa antes, qual é o alvo? E isso é uma coisa que todo mundo tem que se perguntar no ano novo, porque a pior coisa é você setar uma meta agressiva num alvo que não vai ser prioridade sua. A probabilidade de você se frustrar é enorme. Você também... A pior coisa, eu acho uma injustiça enorme na vida você querer pegar todos os campos da sua vida e falar 1, 2, 3 e... Por exemplo, 2023, cara, vai ser o ano da minha saúde, eu nunca vou curtir tanto com a minha mulher, vou conhecer o mundo pra caramba, vou arrasar na minha carreira, eu quero começar um hobby do zero e fazer um Ironman. Isso não tem como. Mas é o que o pessoal faz. É o que o pessoal E é o que o pessoal O faz, cara vai e fala, exatamente. vou zerar as dívidas, vou começar a investir, vou abrir um negócio, coisa que muda a minha vida, lançar o meu curso, lançar minha vizinha, fazer um e-book. O cara bota Exato. 20 mil objetivos. Exato. E as pessoas ficam com um sentimento de impotência tão grande que ela joga toalha lá em abril. Porque ela frustra. Ela se Ela frustra. frustra. E- A expectativa dela lá em cima, o resultado dela abaixo, porque ela setou errado, né, cara? Então eu sempre tenho a hierarquia dos alvos. É porque Boa. muita gente acha que ao escolher alguma coisa, você tá despromovendo outra, né? Fala assim, cara, esse é o ano da minha carreira. Ah, quer dizer que tu vai abandonar a tua família? Não, bicho, eu só falei que dentro dos alvos, a minha carreira tá prioritária. Então eu tenho que proteger. Uma vez a Renata, a presidente do grupo CRM, que é da Copenhague, ela falou, cara, você sempre tem que proteger a inovação. Você tem que sempre proteger a tua prioridade. Porque ela deu um exemplo que eu adapto para a meta. Quando ela fala de inovação, por exemplo, você sempre tem que proteger a inovação. Porque sempre a vaca leiteira vai pedir mais resultado. Por exemplo, em negócio ela fala assim, né? Se eu não protejo a inovação, a Nunca vaca vai leiteira nunca vai acontecer. A vaca leiteira sim vai pegar atenção, ela sim vai roubar energia, e você nunca vai ter tempo para inovação.
E proteger a inovação pode ser, eu até escrevi aqui, ó, pode ser um Pareto. Exato. Ela pode reservar 20% para inovação e que talvez aquela inovação gere um 80% de resultado de alguma vertical, entendeu? Exato. Por exemplo, ano passado, na verdade foi esse ano, né? Mas ano passado eu setei que era, o Iron Man era uma prioridade. Cara, eu abri mão de muita coisa, cara. Imagino. Muita coisa, era 21 horas de treino por semana, porra, é quase meia jornada de trabalho, 18 horas, né? Ali 18 horas de trabalho. Ó, Thiagão, maravilhoso. Então, 18 horas, então abri mão de muita coisa, mas estava tudo bem. Sabe aquela coisa? Tá tudo bem. Porque era o seu objetivo. Era solicitação de evento, de palestra, reunião, testa frente, não. Por quê? Tem um evento tal, não posso. Por quê? Porque eu tenho que pedalar. Era o teu foco, né? Foco é abrir mão. Era o meu foco é abrir mão. Então, esse fundamento antes, e todo mundo tá mais sensível no ano novo, às vezes você tem que conversar com mais alguém. Porque a pior coisa também no casal é o cara faz uma meta perfeita, mas não tá calibrada com a mulher do cara. Daí não dá. Bicho, e se tua meta não tá ajustada com a tua Esse é o mulher... ano da minha carreira, da esposa. Esse é o ano da família. Eu vejo casal que tem alvos antagônicos que eu falo, vai dar problema. Tem muito isso. Vai dar problema. Ou no meio do caminho vai ter aquela conversa. Bicho, ou teu negócio ou eu. Puta, que coisa, que desajuste, que desarranjo. Então eu faço essa. Primeiro, eu seto a prioridade e balizo a prioridade com a minha mulher. Vocês definem juntos, então. A gente define, a gente baliza esse alvo. Aí depois, assim, ajustado a hierarquia, esse é o nosso alvo principal e tá ajustado? Top. Agora vamos formular a meta, vamos deixar... Porque o método Marte é você tirar a fragilidade da sua meta. Então você tem que olhar ali, mensurável, atingível, relevante, temporal, específico, passou meio que nos checkzinhos. É que assim, é uma... Aí você lista e manda lá. É uma meta que ela é profissionalmente mais capaz, mais competente, entendeu? Tu tem a manha quando estiver gravando um podcast, do nada dar um beijo na tua esposa, igual rolou aqui agora, assim? Animal. Eu dei na mão, foi na mão. Isso é uma meta maneira. É demais, cara. Não, mas olha só, deixa eu Ela comentar. tem uma Então. expressão maravilhosa. Ele fala o seguinte: Beijar a mulher durante o podcast. Tô gravando aqui, tá? Vamos beijar. Puta que pariu, cara. Depois eu sou aleatório, né? Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Porque ela pegou minha mão, fez um Mas carinho. deixa eu só falar a expressão do Cortella, que é muito bom pra Boa. metas. O Cortella fala o seguinte: há uma grande diferença de sonho e delírio. Delírio é um sonho sem viabilidade. Boa. Quando o teu sonho não tem a viabilidade, ele é um delírio. Por exemplo, puta, eu quero... qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é ser pivô da Liga Norte-Americana de Basquete. Não, se liga, vamos Como fazer. eu, porra? Não tem a menor viabilidade disso acontecer. Você pode comprar um time e falar, eu sou o dono da bola aqui. Aí sim, eu vou ser entendeu? o pivô e vai. Ou, sei lá, eu compro a Liga Americana e muda. Agora a sexta é embaixo, sei lá. Né? Ai, Sextinha tá embaixo. Ó, todo mundo aqui Aí é abre todo caixinha, jogo. né? Todo mundo abre Todo caixinha. mundo abre Fala uma meta que a turma tentou já validar com vocês que vocês acharam meio assim, totalmente fora. Deve ter gente que tenta validar, né? Assim, tipo, ô Bruno, esse ano 2023, tô pensando nisso aqui, o que você acha? Já aconteceu isso, né? Acontece toda hora, Não, né? teve cara que mandou, Bruno, eu sou CLT, ganho 10 mil por mês, eu quero largar porque no ano que vem eu quero ficar bilionário. Eu falei, caralho. Não é querendo desanimar, mas é muita coisa num prazo muito curto. É igual o povo fala, não, ano que Aí vem vira eu um vou delírio. perder 40 quilos. É possível? É possível você perder 40 quilos em um ano? É possível. Mas é provável? Não é provável. Se Mas você é uma- tem 40 quilos a mais, não é provável que você vai Se perder. você tem 140, É. talvez até dê, mas uma pessoa que, sei lá, tem Tem menos... 90 e vai perder 40 É quilos, muito não Por isso vai. que eu gosto muito, obviamente, na medida do possível de cada um, você sempre tem pessoas que vão ser os conselheiros da sua meta, é muito mais pra te colocar num campo de razão, Pra te tirar do delírio. pra te tirar do delírio, porque é muito difícil a gente se enxergar numa terceira pessoa. Uhum. Sabe? Quando se você, primeiro, só divide em quem você confia, quem você gosta, E a pessoa não tem a com capacidade e quem a tem uma possibilidade de dizer, Sim. para de viajar. tem uma capacidade técnica de te dar um direcionamento legal também, mas te tira. Você tem o seu board, você tem o seu conselho, né? A Malu faz isso comigo. Então é legal, você pode usar, e eu acho isso muito bacana, se de alguma maneira você dividir com pessoas estratégias pra tirar os excessos, entendeu? Te dando uma ideia do que aconteceu já com a gente, Caio. Quando a Malu começou a fazer sucesso na internet, acho que o Joel já ouviu essa história. Ela falava sobre low carb, né? E a gente começou a fazer uns eventos. E o pessoal, poxa, você é nutricionista? Me atende? Ela, eu não sou nutricionista, eu não vou atender ninguém, não faço isso. Daí eu falei, amor, faz nutrição, então. Ela tinha acabado de fazer ciência política. Ela falou, tá louco, me enfiar em outra faculdade, 4 anos, não quero. Aí eu vendo toda aquela demanda, eu falei, se você não quer, eu faço. Vou fazer nutrição. A ideia durou meia hora. Até ela falou, você tá doido? Tá maluco? A gente tá quase no nosso objetivo financeiro, né? Você vai se enfiar pra fazer nutrição pra daqui a 4 anos dar conta dessa demanda? Não, pô, fica em finanças. Daí eu falei,
realmente, não faz sentido nenhum essa ideia que eu tive agora, né? Ia meter os pés pelas mãos e abandonamos a ideia. Porque na hora ela falou, isso aí é besteira. E não era um delírio, era totalmente possível de ser feito, mas não valia a pena, né? Eu ia estar colocando muito esforço, ia estar alocando meus recursos escassos para um resultado que não seria nada perto do que eu tive depois que eu aloquei em finanças. Até poderia ser um nutricionista bem sucedido, mas ia demorar muito. Eu ia estar me formando, sei lá, ano passado. Não, e tem aquele negócio da via rápida, né? A via rápida, você sabe pra onde você tá indo, então você pega a via rápida e aí você vai. Pá! Você não para em nenhum. Quando você não sabe, você para em cada esquina. Olha. Ah, será que é O aqui? objetivo é ali. Gostei dessa da via rápida. É legal. Aí você olha. Amor, você já sabe onde você quer chegar. Pega a via rápida, vambora. Né? Não, mas ele tava parando em cada esquina pra olhar pra ver se era aquilo, se não era. Eu e acho que etc. essa é a importância principal de você ter De metas estabelecer no metas seu e ano. objetivos. Exatamente. E aí, falando nisso e pensando que você sempre coloca, né, um objetivo. Como você falou? Você resumiu? Hierarquia, né? Você bota uma hierarquia. Eu já falei isso pro Joel, até da última vez a gente estava falando sobre isso. Eu sempre estabeleço uma palavra do ano, que é o meu guia. Então, todo ano eu estabeleço, já faz 4 anos que eu faço isso, eu estabeleço uma palavra que é um guia para todas as minhas atitudes. Esse ano, por acaso, eu vou quebrar a lógica da palavra e vou fazer 2 palavras, porque eu precisei disso, né? A primeira, eu vou repetir a do ano passado, que é... E ela é tão boa nisso que eu adoto as dela pra mim também. Eu falo, nossa, boa essa palavra do ano. Foi eficiência. Eficiência. Eu tive a lembro palavra. que você falou. Eficiência, eu lembra? E lembro. foi ótimo. Eu consegui realmente. Tudo que eu ia fazer, eu pensava na minha empresa: ó, isso daqui tá eficiente o suficiente? O que eu preciso para ser mais eficiente? Contratar mais gente? Demitir gente? Não, mas dá até um exemplo. Se sabe- você tinha 2 decisões na mesa, olha, essa daqui é mais barata, só que essa daqui, apesar de mais cara, é mais rápida e vai gerar economia no futuro. Sim. Essa é mais eficiente? Então era essa. Então, era muito esse é o foco da simples. palavra. E aí, eu tive essa palavra, né? Antes dessa palavra foi networking, que foi muito legal, Lembro que eu também. fiz. Não é à toa que estamos todos aqui, né? E depois ficou indiferente, porque tem o podcast, eu acabo fazendo o networking de forma natural. Enfim, e o próprio networking que eu criei durante esse tempo traz mais network, então não precisei desse direcionamento. E essa palavra de ser eficiente também me ajudou muito, esse ano vai ser a mesma, mas eu adicionei uma que foi saúde, porque em toda a minha vida, e eu falei isso da última vez que a gente fez esse podcast também, eu sempre disse que eu tinha como prioridade a saúde e que eu não precisava estabelecer isso como um objetivo, porque já era natural. E esse ano eu deixei de lado, porque não era um objetivo. Então, como eu tenho outros objetivos esse ano, saúde também tá na minha hierarquia. Mas estabelecer palavras sempre é uma boa... Te dá presença, né? Te dá um guia, né? Te dá presença. Um norte. E uma coisa que é muito legal pra turma também, porque muita gente olha pro alvo, e é muito importante, a meta é o alvo. Mas é importante você fazer um trabalho de proteção do teu alvo. Por exemplo, a vida é um jogo de impulsos e interferências. Se você tem mais interferência do que impulso, é como se fosse física, né? Você volta. Se você tem mais impulso do que interferência, você vai. Então, uma coisa que eu sempre faço, sabe aquela frase clássica, que eu nem sei de quem é, mas nenhum sucesso na família, nos negócios, justifica um insucesso na família ou na saúde? Então eu sou um cara que Sêneca. quando eu coloco... Não sei de quem é. É dele mesmo? Não, não é. Só- Mas como eu leio pra caramba esse cara, o que eu falo que é dele, é dele. É dele, né? Ninguém discute, né? O cara não leu, eu leio. O cara não sabe nem onde buscar. Qual é o livro que você Não, fala do Pô, Sêneca, o cara tem licença poética, pode ser dele mesmo, porque tudo partiu dele. E quando eu coloco a hierarquia do alvo, eu também coloco os outros alvos que são importantes na vida e o que não pode faltar naquele alvo, mesmo ele não sendo a prioridade, para não me prejudicar no alvo primário. Por exemplo, eu não posso ficar sem atividade física todos os dias. Então, eu sei que eu não posso. Todo dia, cara. Todo dia, eu preciso, todo dia. E quando eu falo todo dia, eu sei que tem que descansar, não é legal, não recomendo. Não, mas você descansa fazendo. Mas nem que eu tenho que pedalar sem carga ali, mas eu preciso. É uma terapia, é bom pra caramba, eu gosto de transpirar, é meu lazer, eu me divirto. Então, eu sou um cara que eu preciso ter isso na minha rotina. Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso ter um final de semana de qualidade com a minha família. Então, é legal você olhar os outros alvos, mesmo não sendo prioritários, o que você sabe, se você apertar demais, o central vai espanar. Por exemplo, quantas vezes a gente já espanou no meio do caminho do alvo porque você desandou em outros, que por mais que não eram centrais, eram fundamentais para você.
Então, eu sempre tiro esses excessos, assim, sabe? Por exemplo, no Ano Novo, uma pergunta central é, sabe, essa é de Aristóteles, a grande sabedoria da vida é você encontrar meio termo entre dois extremos. Muita gente fala assim, qual que é a meta? Tá, e qual que é a desmeta? O que que você tem que tirar? O que que você tem que parar de fazer? Então, às vezes, isso não é uma meta nenhuma, porque o Ano Novo é muito do agora vai. Qual que é agora chega? Então, eu também, eu preciso, eu falo, Fabi, o que que a gente tem que tirar? O que que eu tenho que parar? Qual tá sendo um excesso meu? Porque, sabe, os excessos são muito prejudiciais. Então, eu sou um cara que eu tiro os excessos. Que são coisas que eu adicionei demais. Então, eu tiro os excessos, sabe? Então, Bacana isso. E você quer compartilhar alguma meta específica de 2023? cara, meta específica de 2023 é carreira. Eu vou Carreira. compartilhar o alvo central. O alvo central. É negócios, é carreira. Principalmente que eu vim de um ano onde era saúde principal. E quando eu digo saúde, mais... sabe, essa parte física, eu quis me desafiar, sabe, o meu corpo transcendeu muito, saúde eu coloquei muito em primeiro lugar. Então a hierarquia do meu alvo, eu acho que muito legal todo mundo ter claro qual que é o alvo, qual que é a hierarquia, né? Porque eu vejo pessoas às vezes pegando aquelas cartolinas, colocando meta de todas as áreas da vida, eu falo assim, puta, vai dar tão ruim isso, cara. Mas isso a gente pode, inclusive, comentar sobre isso, porque eu acho muito errado. Não dá, eu tenho uma frase que eu sempre repito, não dá pra tirar 10 em tudo. E quem tenta, Exato. não Exceto o Bruno, né? consegue. O Bruno conseguia, né? Não. Não, eu tiro 9. Não, real. Não vou gabaritar, mas eu fico bem. Sim. Dá Não, pra dar uma 8 em equilibrada. algumas coisas. Eu acho legal você revisitar. Muito não dá, legal não dá. você. O Ano Novo é o momento de você fazer um check-up. Você revisita todos os seus alvos, revisita como é que tá. Você tem uma percepção muito maior. Quantas vezes no Ano Novo, por exemplo, percebe que não passou nem o final de semana em casa, porra. Eu pensei, Sim. caramba, fiquei só 2 finais de semana de 52 em casa. Caceta. Caceta, tá errado aqui. Então você revisitar os seus alvos, as suas áreas, é fundamental. Você saber dar nome aos bois, porque prioridade é completamente correlacionado à tua disponibilidade de tempo. Prioridade não é o que você diz. É onde estava a sua agenda da semana passada. Por exemplo, se eu quiser saber a prioridade da Malu, eu não preciso falar com a Malu. Eu só passo um track de onde ela passou semana passada e eu falo, tua prioridade é essa. Agora, se bate com aquilo que você quer, é outra coisa. Com todo mundo é aqui. É muito mais a tua alocação de tempo, capacidade do ser... Saúde, o cara fala assim, olha, ele não treinou nada no ano, só tá comendo junk food. Minha prioridade quando eu falei saúde não é porque eu disse, não, bicho, eu fiquei 21 horas, de 18 a 21 horas por semana treinando. Obviamente, isso é para um objetivo específico, numa prova de endurance, mas não é porque eu disse. Talvez não seja nem saudável, né? Nem saudável isso aí é. Né? A alta performance, geralmente, ela flerta muito com a lesão. É verdade. Né? Então ela flerta, né? Mas teve uma coisa que eu fiz esse ano que eu achei bem interessante, né? Eu tenho também essa preocupação com saúde há bastante tempo e ela se intensificou depois que eu tive o problema da hernia de disco, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ter o meu corpo forte para não simplesmente sobrecarregar minha coluna. E até foi uma discussão que eu tive com o Dani, da minha equipe. Ele falou, cara, por que essa meta de treinar tantos dias no ano? Que foi uma meta que eu coloquei. No ano passado eu coloquei 210, eu bati no último dia do ano. Esse ano eu botei 240. Eu tô com 4 dias para descansar até o final do ano. E no ano que vem eu já escrevi aqui, eu coloquei 270 dias. Vou aumentar mais 30 dias de treino. Porque o Edu, que trabalha comigo, já tem 300 e quanto? 10? 320. Aí eu vi, tá trabalhando pouco. Primeiro, vou tentar frustrar um pouco o Edu nisso, né? Dá pra ficar mais equilibrado o jogo. Mas eu falei, caramba, 320 dias. E agora no final do ano eu peguei uma batida muito boa de treino. Eu falei, cara, é só não ser vagabundo como eu fui no começo do ano, achando que tinha muito tempo pela frente, que eu vou bater essa meta. E aí o Dani, ele me questionou, cara, por que você não coloca, por exemplo, uma meta de tanto de percentual de gordura no corpo? Eu falei, cara, que se eu botar uma meta assim, eu posso enrolar o ano inteiro e nos últimos 2 meses eu dou o gás e eu bato essa meta de percentual de gordura às vezes. Agora, se eu me forço a falar, olha... 700 de testosterona, é mais fácil. Agora mulheres, não funciona assim pra gente. Pro homem é mais fácil essa parte. Mas se eu coloco uma meta de 270 dias de treino, eu vou ter que treinar 270 dias dos 365 do ano. Não dá pra então dar aquilo migué. me obriga a fazer atividade e a me manter em movimento. Porque você deve ser um cara muito disciplinado pra isso. Você falou, todo dia eu faço o que eu preciso. E como eu tenho, poxa, sei lá, um monte de coisa pra fazer no dia, todo mundo tem, mas várias coisas eu passaria na frente do treino, eu não gosto muito de treinar. Eu gosto do resultado. Eu gosto do resultado. Agora, o treino em si, isso é sofrido, dói, né? Então, eu não gosto. Então, eu me obrigo a treinar 240 dias no ano, e no ano que vem vão ser 270 dias. O Marcos Marques... Já é esse ano, só pra vocês entenderem. Exato, já é esse ano, 2023. Ele falou, cara, eu gosto de algumas metas de esforço. Então, eu pensei, essa daqui é uma meta de esforço pra me obrigar a fazer esse esforço. E no final, eu vou ter resultado por conta desse esforço que eu tô fazendo. O que eu mais gosto dessa
essa estratégia que você faz são duas coisas. Primeiro é tornar público. Eu acho muito legal. Eu acho É uma pressão tornar público. muito, porque você gera um dos 7, um livro muito difundido, né, que é as Armas da Persuasão, né, do Cialdini. Das 7 dos gatilhos é o da congruência. Então a gente tem o desejo intrínseco de ser congruente com aquilo que a gente faz. Eu falei, eu tenho que fazer. Então é como se você estivesse usando um gatilho contra você, mas na verdade é a seu favor, porque vai te fazer bem. Então você está usando a congruência, porque primeiro, a galera não vai deixar você esquecer. Deve todo dia alguém perguntar, e aí? Não, o tanto de gente falando assim, não vai bater a meta, não? Vai bater, E vai te lembrar, então é legal e de uma certa maneira te expõe exatamente o que tem que ser feito. Porque, por exemplo, meu objetivo é 7% de gordura. A tangibilidade já é menor. Porque tem que treinar 300. Então é muito óbvio você chegar. E dá pra mentir também, né? 300. Agora 7, às vezes você pode dar um gás de 2 meses, você busca. Tu vai no médico, ele mede 9, você fala, não tá suficiente. Vai no outro, paga mais caro, chega em 7. O cara pega só a pontinha assim, não bateu 7. Sim. Então isso é legal. Te mantém mais accountable, né? Do inglês, sei lá, essa coisa mais congruente, né? Não, isso é interessante. Até eu usei isso lá atrás, quando eu defini a meta de viver de renda. Na verdade, começou como uma meta de ter 1 milhão até os 30. Você posta isso direto, né? Um negócio, um post seu em 2010, tipo, se tudo der certo, tinha 2016, lá o post do no Facebook, era isso. Voltando pro campo básico logo embaixo. Eu tava... A primeira vez que eu externalizei isso para as pessoas que estavam à minha volta foi, se eu não me engano, em 2008. Era uma dinâmica de grupo lá na Academia Militar. Tava eu mais o pessoal da minha turma. E era o major psicólogo perguntando os objetivos de cada um, né? O cara, eu quero fazer o Guerra na Selva, eu quero ser paraquedista, eu quero ser comandos. E eu queria um monte daquelas coisas também, mas o que veio na minha cabeça na hora foi, eu quero ter 1 milhão até os 30 anos. Era a meta até eu descobrir a inflação. Eu vi que 1 milhão podia ser muito diferente, né? 1 milhão de 94, sabe quanto é que é agora? Atualizando pela inflação? 7 milhões e meio. Então, um cara que tinha 1 milhão e 94, se quiser ter o mesmo poder de compra, precisa de 7,5. Então, depois eu mudei para viver de renda. Mas eu falava isso para todo mundo. E chegando próximo dos 30 anos, eu comecei a pensar, caramba, se eu não conseguir o pessoal me encontrar alguma formatura, o Eto tá aqui ainda? Não falava que ia embora? Então aquela pressão pública, ela me obrigou a poupar mais, me obrigou a pensar no que ia fazer, me obrigou no final a empreender para aumentar o resultado junto com a Malu, e o Exército usa isso muito bem. O irmão da Malu é Guerra na Selva, né? Ele fez o curso de Guerra na Selva, que é um dos cursos mais difíceis da área combatente do Exército. E lá nas unidades de selva, na Amazônia, antes de ir pro curso, o pessoal hasteia uma bandeirinha, cada um que vai, a sua própria bandeira. E se o cara volta antes da diplomação... você está lá na selva fazendo o curso. Então, a sua bandeira fica no seu quartel, dizendo, olha, esse cara tem um cara lá no curso de selva. Que é um curso, tipo, é um dos mais difíceis do Exército, né? Exatamente. Então, ele hasteia a bandeira, vai pro curso, são quase 3 meses de curso e a bandeira fica lá. Se ele volta antes da hora, porque ele desistiu ou foi desligado, ele é obrigado a arrear a bandeira. E aí todo mundo sabe que ele falhou. Tipo uma cerimônia É humilhação pública. E aí, um monte de gente que fez o curso falou, cara, eu só não fui embora porque eu pensava, eu chegando no meu quartel, olhando pro meu soldado, que me considerava o cara, né? Porque eu era o tenente, ensinava a tirar, ensinava a fazer as coisas. E aí, tenente, não deu, né? Vai ter aí que baixar sua bandeira. Tá maluco, eu vou ficar lá até o final sofrendo, mas eu vou conseguir. E consegue, por causa disso. Esse comprometimento público que você falou. Boa. Se você fala e não faz, você sofre muito com isso no final. Exato. Tá, e você fez um comentário do Pareto que eu gostei também, Joel. Porque... eu falei na primeira turma, aliás, na primeira aula da turma do Viver de Renda agora, algo que eu redescobri com o Taleb, né? Porque eu conheci o Pareto há bastante tempo. Só que esse ano eu peguei pra ler novamente A Lógica do Cisne Negro. E eu tinha lido em 2014, era um Bruno totalmente diferente, muito mais imaturo. Outra coisa. E aí tinha um ponto muito interessante lá que as pessoas raramente comentam sobre o Pareto. Pareto, ele é conhecido por essa questão do 80-20, né? Como que ele descobriu isso? Ele era um italiano, né? Era um polimata, ele tinha um conhecimento em várias áreas. Ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. E ele viu que 20% das famílias tinham 80% das terras. Isso aí quase todo mundo sabe, é o 80-20. Só que se você olha os 20%, você vai ver que 20% desses 20 vão ter 80 dos 80. 20% de 20 é 4, 80 de 80 é 64. E se você olha novamente ali dentro, você vai ver que 20% desses 4, 0,8, vão ter 80% dos 64. O Joel ainda tá calculando quanto que é 20%. É que você chega no final, cara, em mais ou menos 0,8, dando 50%, entendeu? Ou dá seja, 0,850? É, 0,850. Aí você olha o pessoal falando de riqueza no mundo e vê, nossa, 1% do mundo tem 50% da riqueza. É um Pareto, pô.
É que é o Pareto dentro do Pareto dentro do Pareto. Então, o jogo da vida, na minha opinião, é você achar esse 0,8 que vão gerar os 50. Não é nem o 80-20, é o 0,8 para 50. Sim. Na única coisa, a turma chama isso de extremo Pareto. Bacana. Eu conheci com o Taleb. Eu não conheci desse jeito não, mas eu vi os caras lá que escreveram a única coisa, o extremo Pareto. Até que a frase que ele fala é: qual que é a única coisa que, se feita, farão que todas as outras se tornem mais fáceis ou desnecessárias? Que pergunta do cacete, né? Essa é muito Qual é a boa. única coisa Saúde, que, se né, feita, Vocês todas não as concordam outras comigo? coisas... É que Você depende do alvo, né? Investir em saúde? Não. Sim, mas você pode... Se você tem a meta de ficar milionário em um certo ponto, não é só investir em saúde. A saúde vai garantir que você consiga trabalhar mais, ser mais ativo, mas não é só isso. Sabe qual é o meu 0,8? Isso é o 0,8, é uma atividade que se Ainda feita... não descobri, então, meu Vai ficar- 08. vai Você fazer já com que as descobriu, outras se amor. tornem- O 0,8 foi a gente empreender no digital. pô. Escala. Porque aí você conseguiu um poder de Entendi. escala com menos complexidade do que um negócio físico, você conseguiu ganhar bastante Sim. dinheiro com isso e você melhorou tudo. Sim. Saúde. Pô, se você pensa em problema familiar, né? Eu vejo sabe quando o pessoal fala que dinheiro não resolve tudo? Tudo bem, não resolve tudo, mas resolve uma boa parte, porque não resolve pode trazer o melhor remédio. Vários problemas da minha família eram problemas de dinheiro, pô. Exato. Preocupado com plano de saúde. Dinheiro paga. Aí já melhorou a saúde da pessoa. Então, no final, o 0,8 que eu achei foi resolver minha vida através da escala. Exato. E aí a provocação que eu deixo pra quem tá assistindo é: qual o 0,8 da sua vida? Animal. Né? Aí você tem que procurar. Muito bom. Às vezes Esse você acabou ponto. de falar da MAP, né? Que o seu objetivo é montar uma equipe. Talvez esse seja o 0,8, porque montando uma equipe, talvez coisas que você ia fazer agora desnecessárias e algumas nem precisa mais. Isso com certeza. Esse ano, Entendeu? esse é o 08. O que, montar a equipe? É, Mas mas é- já tá quase já. Não, mas tem um 0,8 aí da equipe. De repente, seja achar uma pessoa que É monte uma equipe, pessoa, exatamente. monte equipe pra você, entendeu? Você acha uma pessoa que faz o negócio acontecer. Porque É. esse é Uma um pessoa jogo monta a equipe pra infinito, você. né? Aí o jogo da eficiência, o É, 0,8 não termina, É né? da eficiência interna, É, né? O Exatamente. Bernardinho fala uma frase que a gente acha um espetáculo, né? Excelência é um alvo móvel, eficiência é um alvo móvel. Não tem um ponto que você toca, não, agora eu bati, zerei o jogo da eficiência. Dá pra ir sempre mais um pouquinho. É, A o meu perfeição que é o objetivo caminho. esse ano é trabalhar menos, igual o Joel. Quero trabalhar menos E performar mais? E performar mais. Esse é o meu objetivo. E aí eu tô na eficiência. Pá, só resolvendo pra tornar cada vez mais eficiente eu trabalhar menos. É que Sabe uma a coisa- eficiência, ela é um jeito onde você compra de volta o seu tempo. É. Eficiência é um jeito de você comprar de novo o tempo que você alocou. Porque qual que é o grande trade, assim, na vida? Existe um grande trade. Qualquer sonho na nossa vida, o custo de aquisição desse sonho é um teco da própria vida. Qualquer Sim. sonho que você tem, o custo de aquisição desse sonho é um pedaço da própria vida. Por isso Se tem não que fazer tivesse valer. custo, nem era sonho. Você tava com ele na mão já. Por isso a primeira coisa, bicho, tem que valer. Porque você sabe que a moeda que você tá dando É é um você. pedaço É o da de própria você, vida. é. Agora, a grande questão é você dar o menor pedaço possível pro sonho mais legal possível. Obviamente, não pode ser uma ilusão. Tem que ter uma coerência. Mas a eficiência, ela vai garantir que com essa troca, você saia muito beneficiado. Então, aquela coisa, numa negociação, você esticou a corda pro teu lado. E tá tudo bem, essa corda você pode. A eficiência, sua, você... né? você garante que você dê o menor teco possível pro maior pedaço de sonho. Então, a eficiência, ela garante isso. Porque tem muita gente que às vezes consegue, mas o cara deu um pedação que às vezes não precisava. Deu volta a mais. Ou gastou mais tempo, energia, esforço. E aí, também acho que traduzindo pro pessoal aí, porque a gente, querendo ou não, a gente já vive numa alta performance. Todos nós aqui, né? A gente já faz coisas que talvez esteja longe da realidade da galera. E para traduzir para você, é obviamente que quando a gente estava no início lá, a gente tinha muito mais sacrifício. Para que a gente conseguir um sonho, a gente dava um teco grande nosso no início, né? Era muita coisa. E tá tudo bem, porque isso é no decorrer da vida. Você vai diminuindo a proporção do que você dá de você. Então, você também tem que ter na cabeça o quanto você está disposto a dar de si e que cada época da vida, né, cada momento, vai exigir um pouco mais ou um pouco menos. Sabe que pergunta que eu faço quando eu tô, assim, fechando meu alvo? Assim, Caio, esse alvo é pra você ou é pros outros? Sabe, eu gosto de tirar toda... Porque quantas pessoas querem ganhar dinheiro pra mostrar aquilo que não é pra quem não gosta? É, Ou quem tá, por exemplo, com aquele alvo que é completamente métrica de vaidade, ou que tá muito mais atrelado a uma aprovação esfregada na cara de alguém ou de um terceiro. E aí o sentimento é errado ali no alvo. Né? Então, Acho que todo mundo já passou por isso. eu sei que a raiva é um ótimo motivador. Eu não posso fugir do mundo. Porra, a raiva sempre foi um ótimo motivador. Quando alguém leva pra mim e fala, bicho, eu acho que você nunca tem capacidade de fazer isso. Nunca.
Então, mas você transformar aquele sentimento em algo perene é ruim, entendeu? Então também fazer essas provocações um pouco mais comportamentais vai te assegurar que aquele alvo tenha sentido. Quantas pessoas estão, sei lá, perseguindo alvos que não vale a pena, Sim. né? Então você eu acho que fala essa frase, né? Subir uma montanha vale a pena, mas nem toda montanha é pra você, porra. Nem toda montanha vale a pena subir. É. Sabe uma coisa que eu quero adicionar aqui? Que eu fiz uma coisa igual você esse ano. Eu tenho esse negócio da palavra do ano. E aí, do meio desse ano para o final do ano, adicionei uma no meio do caminho, que é me divertir. Tem que ter diversão, velho. É verdade. Se não for legal, nem me convida. tem que ter risada, tem que ser divertido, tem que ir em busca dos teus objetivos financeiros. Tem. Por quê? Porque você tem conta pra pagar, negão. E tem que querer ganhar dinheiro. Muito. Quanto que é muito? Muito, sobrando, sai do bolso. Mas tem que se diverte no meio do caminho. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Putz, cara, se não for legal... Senão eu fico naquele discurso, tipo, meio... Eu tô fazendo isso pelos meus filhos, né? Mas eu não consigo me divertir, pô, no meio do caminho. Não dá pra dar uma risada no meio do caminho, mesmo se o meio do caminho ainda não atingiu o objetivo. Tem que ser divertido, as pessoas têm que ser divertidas, tem que ser legal. Porque a diversão, ela é um plus, velho. Te ajuda na jornada. Ela né? te ajuda na jornada. É um Mas gás, muito cara. difícil. Eu concordo com você, meu general, mas pra muita gente é difícil. O que quer dizer diversão? Quer dizer que eu tenho que rir, tem que ser legal toda hora, sabe? Não vai ser legal toda hora. Baixa expectativa e bom humor, é a minha Eu falo frase. que a turma confunde fazer o que você ama com fazer coisa legal todo dia. Puta, não tem nada a ver fazer o que você ama com fazer coisa legal todo dia. Então, essa ilusão da realidade, mas eu entendo o que o Joel diz e eu concordo com o que ele diz totalmente. Tem que ser diversão, por exemplo, o ambiente tem que estar... Você tem que sentir que você está crescendo. Por exemplo, uma das coisas que na busca de qualquer meta é quando você tem a ausência da percepção que você está progredindo, aquela meta ela fica cinza. Isso que eu ia transformar numa pergunta, então, para vocês responderem. Como não desanimar no meio do caminho? Porque geralmente, né, considerando aquilo que eu falei de largada, muito esforço, aí baixa no meio e na chegada se esforça novamente. Como é que faz para nesse vale não desanimar? Como é que vocês fazem? Vou falar central. O Joel falou, por exemplo, ó, se for divertido é mais difícil desanimar. Exato, mas a central é que você tenha percepção de progresso, senão você vai desistir. Não tem ser humano que consiga resistir num período extenso de tempo sem a percepção de progresso. Você não precisa ter a conquista do alvo. Perfeito isso. Mas você precisa ter a percepção que você tá caminhando. É como se assim, você tá no A, você definiu o B. Tu tem que dar um jeito de perceber que você tá no A1, no A2, no A3, no A4. Sem essa percepção, você joga a toalha. Por isso que é muito importante você reduzir para indicadores. Por que é esse do Márcio, a mensurabilidade de uma meta? É você saber que você tá caminhando. Ainda tá longe pra cacete ainda, mas você sabe, bicho, já saí do lugar. Vamos dar um exemplo clássico por causa do Materializa, num clima de Materializa? Né, eu sempre faço lá no Materializa as bolinhas, que é famoso. Isso é muito bom. Porque as bolinhas você preenche lá todos os dias o que você fez e tipo, que as metas a gente quebra em pequenos objetivos diários e aí você todo dia tem as bolinhas pra preencher. E é exatamente isso, porque ali você vai vendo que tá progredindo. Por mais que o espelho ainda não mostre, porque às vezes o espelho demora, né? E às vezes é saúde que você quer, às vezes você não sentiu ainda o progresso, você vê que tá progredindo ali, ó. É como se tivesse o loading, né? Ó, E levantando a barrinha. Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver a tela do meu celular, por onde eu controlo meus treinos, né? O pessoal pergunta, qual bolinha. app você usa? É um bloco de notas. Bruno é ridículo. É o app do iPhone. Sou zero tecnológico, mas ó, se eu vou passando aqui, ó, todos os treinos eu marquei. Aí, cara. Todo dia eu ia lá e marcava a bolinha do treino. É aquela coisa, eu tenho meta de emagrecer 10 quilos. Puta, aí quando você perde a primeira grama, as primeiras 100 gramas, é você vendendo pra si mesmo que você é capaz. Olha aí, ó. É isso, né? A mensuração do progresso é você vender pra você mesmo. Porque todo dia você tem que saber vender pros outros. Só que como que você faz pra vender pra você? É você ensinar a ter essa percepção de progresso. Senão você vai parar. Só tem uma atenção nisso que o Caio falou, que mesmo assim tem gente difícil. que, não, tem gente que não, ela não se satisfaz com o mini avanço. E aí, né? Mas É como se o sonar dela não é calibrado pra não é perceber calibrado. isso. Eu Não é emagreci calibrado. 40 gramas. Mas eu queria 4 quilos. Eu já vi pessoas desistindo de um alvo que tava dando certo.
Por falta disso. Assim, bicho, um terceiro Tá no demorando demais. sonar do outro, é como se fosse no meu sonar, eu tô percebendo o seu A1, A2, A3, mas você não conseguiu perceber e você desiste caminhando. Eu falei assim, cara, por que o cara largou? O cara tava conseguindo. É porque ele não tinha essa percepção de progresso. Por isso, uma das coisas fundamentais, assim, por exemplo, uma coisa que a gente faz no Ventes, eu acho que todo mundo que ensina alguma coisa, você precisa fazer isso. Você precisa ajudar o teu aluno a perceber que ele está crescendo. Por quê? Sozinho ele não consegue. É mais Então, difícil. quando você ajuda o teu aluno a ver o A1 dele, primeiro, você protege o espírito dele, a confiança, a motivação, o objetivo. Porque, não, ele tá percebendo que ele tá crescendo, né? Não, a Gisele percebeu, né? O espelho dela já tá menor. Não, ela não percebeu. Tem um jeito de fazer isso. Prático. Eu aprendi isso na natação. Então, por exemplo, eu tava lá no ano de, sei lá, pegava o ano lá, 2004. Então, mesmo momento, meu técnico chegava, o que você quer esse ano? Ele falou, esse ano eu quero ir pra Olimpíada. Tá bom. Então, a Olimpíada de 2004 foi em Atenas, na Grécia, quero ir pra Olimpíada. Aí tava lá, janeirão, e aí eu começava a treinar. Chegava em março de 2004, a Olimpíada ia ser em agosto, e eu tava distante da Olimpíada. Meu técnico sabia fazer uma coisa comigo. Porque eu não tinha essa capacidade de perceber progresso. Aí ele falava assim pra mim, Joel, como é que você estava em março de 2003? Ele voltava para o mesmo mês de um ano atrás. Então, se a turma tiver um pouco de dificuldade de perceber progresso, ela pode voltar no mesmo mês de um ano atrás, ela pode voltar a um mês atrás, ela pode voltar a uma semana atrás, ela pode voltar a 6 meses atrás. Fala, olha o tanto que você evoluiu, cara. Ah, é verdade. Então, pô, você está progredindo. Porque a confiança, ela precisa de uma lógica. A confiança é uma das paradas mais poderosas que tem, né? Aliás, quem foi que falou que a coragem é a virtude que precede todas as outras? Aristóteles. Não, foi Sêneca. Foi Sêneca? Eu não conhecia essa. A coragem é a virtude que precede todas as Olha outras. que interessante. Como? A Não. coragem é... Não, Não, eu pensei coragem que é a única virtude que não pode ser fingida. não pode ser fingida, porque eu tinha Nossa, feito é um muito boa negócio... Essa é do Sim. Taleb. E aí o Bruno falou pra mim, Nossa, isso é caramba, você porrada foi muito também. corajosa. E coragem é a única virtude que não pode ser É que se fingida. você tá com medo Não, e você muito vai e boa. faz, você não fingiu coragem, você foi corajoso. Uhum. Não dá pra fingir Não coragem. dá pra fingir. É. É muito Muito bom. boa. E sabia que, muito bom. muito a boa. coragem, ela tem uma lógica? É o progresso. Aham. Tem uma lógica. Você é mais corajoso. Por quê? Porque você progride. Aí você vai ficando cada vez mais corajoso, você vai ficando cada vez mais corajoso, cada vez mais corajoso. Só que precisa lembrar. Então, meu técnico, ele pedia pra eu olhar um ano atrás, na mesma época, e falar, velho... Porque no esporte tem um lance da periodização. Então, é sempre assim, ó. O começo é a base, que chamam que é o fundamento. Depois tem a parte que é específica e tem a parte do polimento. Então, ele fala assim, na época, ano passado, na base, Joel, quando a gente tava construindo a base... Você já estava melhor do que você estava no passado. Então, eu conseguia, ano passado, na base, que é o momento que eu tô agora, eu estava melhor. Então, se eu tô melhor na base hoje, isso quer dizer que na minha cabeça aritmética, eu vou ficar, na época de competição, Melhor. eu vou ficar melhor. E aquilo dava uma acalmada, velho. Então, a pessoa, ela pode voltar um mês atrás, 6 meses atrás, na mesma época atrás. É importante isso. Aí, na onda do Materializa de novo, a gente adicionou uma ferramenta lá, que é super legal. Tem várias ferramentas, né, pra manter a pessoa motivada, que a gente tenta, né, porque é isso, é uma tentativa, cada pessoa é sensível a uma, então é Sim. diferente também. E aí, uma das coisas que a gente adicionou, que foi muito legal, que foi um questionário anterior ao Materializa. Então, quando a pessoa começa, eu falo, ó, responde isso aqui. E são coisas muito ridículas que a pessoa, às vezes, ela não percebe. E que quando a gente fala, assim, de saúde, quando a gente fala de saúde, é rápido que as coisas acontecem. Mas, esteticamente, é mais demorado. Então, eu perguntava lá, como você vai no banheiro, né? Tipo, você vai... A gente pergunta, né? Pedir a foto. Não. Você tem dificuldade pra ir no banheiro? Vai no banheiro todo dia? Puta, muito bom isso. Dorme. Como é seu sono? Você acorda descansado? Então, várias coisas a gente pergunta nesse questionário. E no final do Materializa, a Pergunta gente de novo. pergunta de novo. E aí tem lá uns pontos. E uma galera, geralmente, é assim, a pessoa antes fez 80 de 100, o que é ruim, que ela tinha que fazer o mínimo possível. E aí depois ela faz 20 pontos. Ela, caramba, olha só,
Eu nem tinha notado que eu ficava com candidíase a cada 2 semanas e agora eu não tenho mais. Eu nem tinha notado que antes eu deitava e acordava super cansada e agora eu acordo e tô motivada, tô bem pro dia inteiro e só vou me sentir cansada à noite. Então, é um método muito legal porque tira um pouco essa coisa do peso só, porque o Materializa é muito mais do que isso, é sobre metas, sobre alcançar e tudo mais. Em vendas, a gente tem um fundamento que a gente ensina as pessoas a celebrar atividades chaves. Você tira um Isso peso é um muito pouco bom, da celebração do resultado, porque o resultado é consequência, não é causa. Sim. E você, às vezes, até campanhas de vendas, aquela coisa que você reconhece um vendedor, não por quantas vendas que ele fez, mas por quantas ligações ele executou. Não importa se ele tomou sim ou não. Mas você vai ensinar o cara, isso gera cultura, isso gera comportamento dele entender que o central é uma atividade-chave. E a pessoa ligando para 10 pessoas e tomou 10 não, mas ela tá feliz, ela ganhou um prêmio porque ela fez 10 ligações, não importa o que ela vendeu. Mas você condicionou, cara, é sempre uma atividade-chave que vai te levar a um resultado. Então, para a pessoa nunca esquecer a ótica, que toda meta é construída por somatória de atividades-chave. E Cada não que ela monótonas. toma, ela tá se aproximando do sim. Sim, É assim, isso que você ensina pra ela. Você ensina que é a atividade-chave que vai te levar. Então, quantas vezes, às vezes, vende assim a campanha da indicação. Então, às vezes, o vendedor só pegou 10 indicações e ele ganha o prêmio, porque ele sabe que aquilo vai reverter em vendas depois lá no final. Essa parada de atividade-chave eu Mas amo. a atividade-chave, você reduz, é como se fosse Olha que legal. Vai ser interessante agora. Joel, vê se meu relógio tá funcionando. Rápido. Tá? Tá. Meu relógio tem data? Meu relógio marca data? Não sei. E como que ele falou rápido se meu relógio tá funcionando, se ele nem reparou se tava tem data? focado em saber se tava funcionando, não se tinha data. O meu relógio tá com a hora certa? Não sei. Você só viu o ponteiro Eu mexendo. só vi o ponteiro de segundos. Por quê? Porque é a atividade-chave do relógio. Se o segundo não gira minuto, não gira hora e nem vai virar dia. Então, a nossa percepção que o nosso relógio tá andando é na avaliação rápida do desempenho da atividade-chave. Então, se a gente aprende a colocar nossa ótica no segundo, você tira Muito um bom. pouco a pressão de virar o dia, de virar tal. Por exemplo, eu sei que um vendedor que tá fazendo atividade-chave, bicho, você vai chegar, vai bater, Muito bom. vai chegar, tira o piano das costas, velho. Por quê? Meta é uma coisa muito louca. Você tem que ter, mas você não pode olhar muito pra ela, senão você vira pedra, tipo medusa. Você tem que olhar, mas a referência tem que ser pra baixo. É pra uma atividade-chave. Olha, tá A ali, lista, né? volta. É a lista do Joel. É a Você tem que lista. estar na lista, ticando a lista. Mas você sabe que esse negócio... Muito olhar pra meta, cara, eu não posso olhar muito pra minha meta, porque senão minha ansiedade vai lá em cima. Com certeza. Eu sou um cara que eu sou projetado pro futuro. O empreendedor, ele flerta muito com ansiedade. Você vê que o empreendedor, ele flerta muito mais com ansiedade do que com a depressão, por exemplo. Que são as 3 doenças do tempo, né? Existem 3 doenças do tempo. Futuro é ansiedade, passado depressão, estresse, ausência de sentido no tempo presente. Então o empreendedor, ele flerta muito com metas, com objetivo, olhar pra frente. Olhou demais, vira pedra. Essa questão da atividade-chave, todos nós 4 aqui, a gente tem uma. E a gente não erra nela. Eu vou dizer qual é. A atividade-chave do negócio dos nós 4. Produção de conteúdo. É isso aí. E eu falo isso pro Bruno, eu tenho falado isso esse ano, foi uma das coisas que eu falei pro Bruno. Quando eu tirei o foco disso, impacta em todas as coisas que eu vendo, exato. tudo que eu faço. E Atividade-chave. aí eu falo pro Bruno, se eu não tenho como foco uma parte do meu dia, produção de conteúdo, eu tô errada. Né? Não interessa o que eu tô fazendo. Esse é o meu trabalho principal. Esse é o trabalho principal. Pra muita gente é o 08, né? Qual que é a única coisa que se feita para que outras coisas se tornem mais fáceis? Eu acho Porque que se essa você é a tiver pergunta mais que audiência, o pessoal tem triplo que de responder. audiência, tudo vai ser mais fácil. Então, essa pergunta que você tem que responder em casa. Qual a sua atividade-chave? Sabe onde que eu aprendi a atividade-chave no mundo dos negócios? Fazendo Business Model Canvas, do Alexander Osterwalder. Tem lá, né? Você faz um modelo de negócio, tem 9 perguntas, né? Público-alvo, cliente-chave, canais de aquisição e tem uma pergunta. Ah, e tem proposta de valor, tem atividade-chave, velho. Lá tem atividade-chave. Tem, atividade-chave. Então, mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que os caras estão voltando sei lá, de uma viagem da Globo e no avião todos os âncoras da Globo, todos, absolutamente todos caíram e morreram. Todos. Qual a chance de não ter Jornal Nacional hoje? Nenhuma. Alguém vai apresentar. Porque é atividade-chave. A atividade-chave do Jornal Nacional é distribuir conteúdo. Quando eu entendi isso, eu falo, Joel, se eu tiver triste, eu tenho que colocar um conteúdo. Pô, eu tô chateado, cara. Por quê? Porque aconteceu isso. Se eu tô feliz, eu tenho que colocar conteúdo, porque eu tô feliz. Se eu cair, quebrei a clavícula, então a construção, a distribuição de conteúdo é a atividade-chave de nós 4.
Então, essa é a pergunta que fica pra turma, né? Qual é a tua atividade-chave, cara? Mas essa é muito boa, até porque se a gente for parar pra pensar, desde que a gente criou o podcast, que semana que não teve episódio? Nenhuma. Nenhuma. Desde que eu entrei no Grupo Primo e defini como atividade-chave cuidar do YouTube, que semana que não teve 2 vídeos? Nenhuma, eu acho. Nenhuma. Instagram, que semana que não teve post? Aliás, que dia que não Todo teve dia pelo você menos tá post? lá, velho. E é Todo legal a galera fazer todo essa dia. ótica. O alvo que você não conseguiu realizar é, cara, desce, esquece o alvo. Olha a atividade-chave. Olha a constância da atividade-chave. E é Com toda certeza ela foi prejudicada. E é isso que eu sempre bato na tecla pra tudo, assim, pra objetivos. O pessoal que não consegue ter rotina e tudo. A pessoa vai lá e fala: hoje eu vou emagrecer 30 quilos, eu vou trabalhar, eu vou dar mais carinho pra minha família. E a lista, as atividades chaves daquele objetivo não vem em sequência. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar agora, né? Abrir aí o seu papel, sua agenda, escrever o seu objetivo. E embaixo, você tem que listar as atividades chaves, porque senão não tem ação. Só tem um objetivo vazio. Exato. E a ação é o que vai fazer com que você, de fato, consiga alcançá-lo. Então, a lista de atividades chaves para que você faça todo dia, de forma disciplinada, monótona, eu diria, porque você vai ter que fazer aquilo, independente do que aconteça, todos os dias, para que no final do seu tempo ali, que você estabeleceu, você de fato alcance E eu aquilo. gosto desse lance, a Malu tem isso muito. De escrever. De escrever, cara. De escrever. Adoro um papel. Sabe por quê? Adoro. Mas eu gosto muito dessa tática. Eu sou um cara que eu trago muito pra depois eu deixo, sabe, digital e tudo mais. Mas tem uma estratégia que é think on paper. O papel ajuda a refinar as suas próprias Eu ideias. falo isso, eu faço lá no Materializo, eu falo, gente, eu sei que vocês não gostam, que tem lá papel, que você vai... tanto é que agora a gente criou um planner, que o pessoal tem dó do papel, mas escreve, porque escrever é materializar Exato. aquilo que você está pensando, né? E às vezes simplificar também, porque você de fato vai ter que colocar curto, não é um pensamento de 2 horas pensando não sei o quê. Bom, aproveitando até essa questão de atividade-chave e até externalizando uma meta aqui, que é um grande comprometimento público. Eita, não tô Eita, sabendo. lá Você não vem, tá hein? sabendo ainda. Mas você vai gostar dessa meta, você já me clicava pra fazer isso. Eu quero pro ano que vem escrever um livro. Aê! Só que agora... Voltando, né? Eu quero para 2023, porque já viramos o ano. Ah, tá. Eu quero para 2023 escrever um livro. E o querer já tem um tempo, mas eu nunca coloquei isso como uma meta do meu ano. Sim. Eu divido- Porra, você Era um desejo, exato. Pô, É Eu melhor divido as antes minhas das crianças metas. chegarem. Exatamente. Eu divido as minhas metas em metas físicas, treinar, basicamente, 270 dias, compartilhei com vocês. Eu tenho metas intelectuais e metas financeiras. A financeira é patrimônio investido, é o crescimento disso, o que é muito fácil de metrificar, porque todo dia está crescendo ou está diminuindo. É tranquilo, tem as metas dentro das financeiras da empresa e tem as intelectuais. Como meta intelectual, eu coloquei isso: escrever um livro. Vocês que são autores, me deem dicas de atividade-chave para fazer isso. Escrever todo dia, será? Primeiro, é muito legal essa data, você sentar, sabe, com o seu publisher, seu coisa, seu editor e definir um calendário para isso. Primeiro, é a coisa que já vai te dar o tempo, né? A lei de Parker vai funcionar nesse sentido. Então, Então não é simplesmente começar a escrever. Eu sento com alguém para ver esse não, calendário. senta com alguém. Editores, Engenharia por reversa. favor. Engenharia Isso, reversa. porque aí ele vai te dar todo o fundamento, ó, me entrega. Então, quanto tempo você vai. Ele vai te manter mais gerenciável eu já nessa cobro o parte. dinheiro nessa hora, né? É nessa hora tu dá seu show, né? O show do Bruno agora, né? Gente, livro não dá tanto dinheiro assim, né? Tem jeito, tem. Tem jeito? Olha aí, jeito, amor. tem Pega as Olha aí, dicas Tem jeito, aí. tem jeito, tem jeito. E é porque o livro, assim, principalmente no seu caso, né, onde é um cara já com muita visibilidade, ele vai chegar em lugares que você não chega. Aham. Ele vai tocar as pessoas de uma maneira que Todo não aeroporto que eu chego tem o teu livro teu lá, pô. Os dois. Tem E do alguns que Thiago? tinha foto do Joel ainda. Eu falei, É. caralho, tá lá a foto do Joel. É. Eu Acho que sempre acho. foi aqui em São Paulo. Foi em Eu Congonhas sempre ou acho Guarulhos? muito Não, acho que chique. foi em Guarulhos. Eu me Ah, sinto Guarulhos, muito é. Guarulhos tinha da especial. foto. Eu olho e falo assim, olha, eu conheço todo esse povo aí, ó. Ele tem esse... Caceta, tá É o meu? gigante. É o alarme do Joel. É o cara que trabalha com metas. É, o cara que trabalha com metas. Eu já sei que Beberada, ela né? fez. Pode deixar, pode E deixar. aí, então ele vai pontos. tocar pessoas de maneira diferente, ele vai chegar onde você não chega, o livro ele tem um canto muito especial dentro. Você sabe disso, né? O quanto os livros eles Sim. foram fundamentais na sua vida. Então, Atravessa o tempo e o espaço, né? exato, ele é uma ferramenta que nenhuma outra consegue replicar. Então, ele é muito legal nesse sentido, mas a primeira coisa é, senta com o editor,
traça o plano exatamente, calendário. vai te manter mais, ele vai te colocar, bum. Sabe aquela coisa, personal trainer, ele vai te fazer produzir. Bruno, cadê o texto? Tal. Então, isso é fundamental para um cara, enfim, você já sabe, né? Você já sabe a dor que você vai resolver, a contribuição que você vai gerar no mundo, tenho certeza. Já é best-seller antes de nascer, Mas já. vocês escreviam todo dia, por exemplo? Então, um essa pouquinho? é uma coisa que tem que falar também. Aí você vai reservar quantas horas na semana você vai colocar para escrever. Então, vamos imaginar, você vai falar, putz, eu vou escrever de segunda a sexta durante 2 horas. Então, você vai ter que fazer um cálculo. Se você vai lançar ele em dezembro, ele tem que estar pronto, sei lá, em setembro. Um exemplo, não, talvez até um pouco antes. Acho que é muita vagabundagem lançar em dezembro, né? Deixar pro último mês do ano. Você tem que Trazer um saber pouco pra assim, o antes. manuscrito tem que estar terminado quando? X. Esse vai ser um livro mais ou menos de quantas páginas? 300 páginas. Então você vai ter que saber quantas páginas por dia você vai ter que escrever. Aí Eu tem uma escrevi logiquinha. o Seja Foda em 2 meses. Seja rápido. Foda do comer, porque assim, eu sou o cara, eu vou escrever de prioridade central, eu sou muito monotarefa, assim. Eu não consigo parar e faço outra coisa e volto, e outra coisa, foco, eu sou muito monotarefa. E em 2 meses. O Infoderm, meu segundo livro, eu Com já drogas, tipo, Venvan, essas coisas? Eu acho que eu também sou Dois. uma tarefa. Eu gosto. sabia? É que quando eu pego o flow, eu não gosto de perder o flow. Mas eu acho que isso é é isso que interessante. vai Entendeu? acontecer O flow, no quando eu entro nesse livro. Eu flow- acho que demora pra entrar e quando entra, você Mas você vai. vai Quando escrever entra um e livro valeu. de fundamento ou você vai escrever um livro Você já técnico? decidiu, amor? Eu vou escrever um livro voltado pra parte técnica de investimento. Eu já não- decidi. não fui eu tenho um informada. Nossa, é que o nome não tá registrado ainda, então não posso falar, porque senão alguém. É, não algum fala. filho da mãe registra pra me Não, vender. amor. Então, enquanto você estiver É. escrevendo, você vai pesquisar. Vou Porque pesquisar. uma das coisas é você, por exemplo, quando eu escrevi 100% presente, eu levei Já botei mais uma lista tempo. de livros pra ler, inclusive, pra me dar Então eu base tive que também, pesquisar. Deixa eu voltar ver ali. se isso que eu tô falando é de quem, de qual ano tal. Eu levei mais tempo. Se é um livro, por exemplo, de princípios, de fundamentos, aí você só É mais fácil. Você só lista e aí você vai, velho. Vai. Você põe pra fora. É, o Seja Foda foi fundamentos Foi total. fundamento, então. né? Foi exatamente. Então você vai ter que botar pra dentro pra depois botar pra fora. E isso vai dar uma mini atrapalhada. Porque você acha que nunca deu o suficiente pra dentro. Exato. E você já tem muita coisa pra pôr pra fora. É, então você não. Abissal. Eu vou te dar uma dica. eu vou Abissal. estudar. Eu lembro Porque quando ele já tem, eu lembro né? Já quando eu dei tem, essa dica abissal. pro Mion. O Mion tava escrevendo o livro Pai de Menina, primeiro livro dele. E eu tinha acabado de. Não, eu tinha lançado o Seja Foda já há um tempo. O Seja Foda tava. Quando viralizou ali, 2018. E ele me perguntou, cara, que, puta, eu tenho mais coisa e tal. Eu falei assim, Mion, colocou o prazo, fechou o livro. Por quê? Primeiro, você não para de viver, então a sua É experiência não para. E a segunda coisa, é pra isso que existe o volume 2. Aham. O volume 2 é pra isso, edição revisada, porque o autor ele melhora, o autor ele verdade. cresce, então ele quer mudar. Várias coisas que eu leio no Seja Foda, né, então, puta, dá pra apimentar um pouco mais, porque você cresce, né? Uhum. Ninguém primeiro consegue ler um livro 2 vezes, porque nem é a mesma coisa que você não consegue entrar no rio 2 vezes, né? Porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Uhum. Então pra isso que é volume 2. Então vai ter uma tendência natural, ainda mais se você é um cara com muito conteúdo. Então você vai olhar, não, dá pra o ficar Bruno melhor, dá pra precisa ficar de melhor um agora, prazo, pum, senão ele não vai fecha terminar e vai. Não, eu sou muito disciplinado com prazo. Se eu tenho um prazo pra fazer alguma coisa, eu vou fazer. Pode ser que eu deixe pro limite do prazo, mas a minha meta de treinos mostra isso, né? Sim, Ano sim. passado, aliás, 2021 eu acabei no último dia, 2022 eu vou acabar um pouquinho antes, se tudo der certo, né? Mas tendo um prazo eu vou fazer. E agora eu realmente coloquei, né? Eu tenho 6 anotações do meu bloco de notas das metas. Então, pra estar lá, é porque eu realmente vou colocar muito foco naquilo. Então, esperem aí que 2023 vai ter um livro Porra. finalmente publicado, né? Animal. Com anos de animal. atraso, Animal. mas vai ser bom, vai ser bom. Livraço. Animal. Gostou, boludinha da meta? Gostei, eu não tava sabendo, não, gente. Animal. Fui informada aqui. Sabe Muito aquela legal. dica de combinar metas com a mulher? Aí, Então, ó, não tá fiz. alinhado, Não né? fez, tá alinhadíssimo. Essa Mas é eu muito sabia que ela ia legal. gostar, Sim. porque a Malu começou a escrever umas cartas pro público dela, Eu ia, é. e ela falou, eu vou ter um livro antes de você. Não, eu botei vou uma pegar as pressão cartas nele. e compilar. Porque Sim. o que, E que a vocês gente são um faz pouco com o Leonino, competitivos, né? vocês Pois é. dois, O que, que a né? gente faz com o Leonino? A gente bota uma pressão, uma competitividade, que aí Sim. sai. Aí eu falei, olha, você tá Você gosta do demorando circo pegando tanto. fogo, né? Você gosta. Que daqui a pouco quem vai escrever o livro sou eu. Daí ele ficou assim, como assim? E é porque eu tive outras prioridades no ano e acabei parando as cartas, que inclusive o pessoal pede muito. Mas se eu tivesse continuado as cartas, eu ia estar lançando o livro no início desse ano, É verdade. antes de Sabe qual você. seria o nome? Qual? Carta de boludinha. Best seller, né, boludinha? Mentira. Best seller. Mas agora perguntando ainda sobre meta. Vocês têm metas que vão além de um ano? Vocês têm algumas, por exemplo, de 5, 10 anos hoje na vida de vocês? Eu não tenho nenhuma de 10. Nenhuma de 10? E De nem- 5 tem? E nem pretendo ter. É mesmo? Nem pretendo ter. Por quê, cara? Uma vez eu lembro, eu falei assim, cara, será que tá errado isso? Quantos anos você tem, Caio? 36. Foi muito comum, eu lembro a primeira vez quando ele me perguntou, cara, como você se imagina daqui
20 anos. Eu respondi de cara, 56. É o que eu me imagino, juro por Deus. Como você imagina daqui 20 anos? 56, perto da minha família, fazendo algo que eu me divirto pra cacete. Sabe? Com toda certeza, contribuindo de alguma maneira com outro ser humano, por meio de uma capacidade que eu tenho. Agora, saber exatamente com riqueza de detalhe. Eu lembro de ter bicho, respondido algo assim também. pelo menos quando me eu. perguntaram. Eu não sei, tem gente que, bem, eu não acredito. Eu acho que muito a vida é uma caixinha de surpresa. Por exemplo, Sim, concordo. você sabia exatamente que você estaria aqui Não. há 3 anos atrás? Eu não vou falar nem 10, viu? Não. Há 3. 10, nossa. Olha, a gente Você tá... seria sócio do Grupo Primo, Não. uma das, sabe, os maiores grupos de finanças do país e Nunca tudo mais. imaginei. Com esse sistema. Então, é nessa loja. Aí eu lembro, aí eu perguntei pra 3 bilionários isso. Porque, puta, eu já perguntei pra uns 3 sou eu? milionários e eles não tinham também. Agora deixa eu perguntar pra uns bilionários ali, né? Mas tem um ponto interessante. Eu nunca imaginei que a gente estaria aqui, e a gente tá na internet, pelo menos eu com o Instagram, desde 2017. Então a gente bota um período de 5 anos. É incrível ver o quanto a vida pode mudar em 5 anos. Mas apesar de não ter tido uma meta de, olha, eu vou ter exposição na internet, por exemplo, eu tinha uma meta financeira. Sim. E aí aquilo acabou me direcionando para certas ações. E essa meta financeira eu defini com 20 para bater com 30. Por isso que eu Exato. perguntei se não tem nenhuma meta para 10 anos, alguma coisa que te oriente, que seja, por exemplo, eu tinha até algo para não me desanimar. Em um prazo de 10 anos é muito difícil, né? Que era aquela nota de dólar que eu transformei numa nota de $1 milhão com fita crepe e caneta. E eu colocava aquela nota onde a gente dormia, ficava no móvel em cima da cama, quando eu acordava eu via a nota, antes de dormir eu via aquela nota e falava, olha, o esforço que eu faço hoje, o dinheiro que a gente poupa, aquilo que a gente investe, é para bater um objetivo maior Sua e quebrava essa meta em anual e trimestral. É que a sua Apresentava pra Malu. capacidade imaginativa era ótima, né? Olhar a nota e falar, $1 milhão. Mas era Tem muito gente fácil, que tava lá o não número, consegue. né? É porque com finanças é mais É fácil. mais fácil. Sim, Mas olha só, Mas eu não tenho meta de finanças hoje porque já deu. vou explicar por que eu uma perguntei sua idade. janela de 3 anos, 2 anos. 3 anos? É que nem uma loja de carro. E toda vez que passa um ano, a minha janela aumenta um pouquinho. Uhum. Mas sabe, eu não vejo 5, 10. Não, eu vou explicar por que eu perguntei a idade. Porque quando a gente é mais jovem, tem um monte de coisa pra conquistar que você vai conseguir planejar, entendeu? Por exemplo, eu daqui a 5 anos, eu pretendo ter pelo menos 2 filhos. Eu pretendo. Exato, Você entende? exato, É diferente, sim, porque sim, eu não sim. tenho filhos Não, acho ainda. que alguns porque campos, sim. Você entende totalmente, algumas coisas. Por totalmente, isso que eu totalmente. perguntei da sua idade. Porque acho que com 36 tem um monte de coisa que é o natural, que é o ciclo da vida, que você já completou. E que tem pessoas que não têm o sonho, por exemplo, de ter uma família grande e tal. Você já tem 3 filhos. Exato. O Joel também completou até além da meta. Quando o tempo é o fator decisivo, é importante você ter. Agora, por exemplo, né, muito para negócios, né? Você tem uma visão, sabe, meta para 10 anos no negócio? Não. Sabe? Principalmente, eu sou um cara muito inquieto. Então, eu sou um cara que tô sempre inquieto, coisa nova, isso, aquilo, então é muito bom. Mas não tem. Aí eu perguntei para 2, 3 caras que são grandes referências para mim. Eu falei assim, cara, ninguém tá gravando aqui, né, podcast, pra mim, tá? Se eu falar assim, eu vou querer ver. Eu falei, exatamente, se falar assim, vai ter que mostrar. Aquela coisa, matou a cobra, eu quero que você mostre cobra o pau morta. e a cobra morta. Não venha falar pra mim, porque comercialmente é mais responsável falar que tem. Você tem meta pra daqui 10 anos? Ele. E tá tudo bem. Não significa que ele não tem coisas que ele sabe que ele não vai abrir mão. Aspirações, né? Não, e principalmente princípios que vão nortear as decisões dele. Sim. Então não importa se eu tô no A, no B, no C, no D ou E. Eu sei que isso daqui vai estar carregado junto comigo. Aí sim, vai, puta, então é princípios, que ele tem princípio de 5 de 10, balizadores de decisão. Não exatamente qual é o cenário, sabe? Mas você tem, Joel? Cara, eu tô aqui ouvindo vocês aqui, eu falo, caraca, será que eu tenho? Eu tenho familiar. Familiar eu tenho. Lembra que Mas você falou que quantos só existe filhos o que você sim, ainda óbvio? daquelas? Não, talvez seja, Eu tô não é zoando. questão de número de Eu filhos, tô né? zoando. Ou não, né? Pode ser o 10 anos. O 6 em 7 aí. 10 anos familiar eu tenho. Familiar eu tenho, assim, com a Lalas e com os meninos, eu tenho, assim, uma visão de como que eu quero estar vivendo com eles. Eu vou estar com uma faixa no meio da competição. Eu já sabia. Os moleques batendo todos os recordes, tudo de natação, eu vou estar uma faixa assim, ó. Eu já sabia, muito inspirado pelo filme dos pais da Serena e da Vênus. Eu tenho uma meta de acompanhar a carreira esportiva dos meus filhos. Você vai falar assim, mas os teus filhos vão ter carreira esportiva? Sim.
Pelo menos nessa fase da infância e adolescência. Então, sim, essa é uma visão. Se o trabalho não vai atrapalhar isso. Não tem como. Zero, velho. Zero possibilidade do trabalho atrapalhar a carreira dos meus meninos no esporte, porque eu quero ver eles competindo. Natação? Pode ser qualquer esporte. Eu falo que eles vão escolher o esporte que eles quiserem, né? Ou é crawl, cosplay, borboleta, mas é uma bela de uma brincadeira. Porque eu sei o que o esporte... É verdade, né? Mas é verdade. Não, eu ia te dar uma sugestão, cara. Porque, cara, se eu olho pra você, você não tem um físico de nadador. Você tinha que competir com o Gustavo Borges, que era mais alto, com o braço mais longo. Sim. E isso acaba te atrapalhando. Sim. Agora você é um cara que corre, você nada, e agora você tem muito dinheiro. O que você poderia fazer com seus filhos? Pentátulo moderno, cara. Pentátulo ele moderno. não tá falando de mentira. Porque eu quero fazer isso com Como meu chama? filho. Pentátulo moderno. E a competição é mais baixa. É corrida, natação, esgrima, hipismo e tiro de pistola. Quem consegue treinar isso no Brasil? Eles vão ser a seleção olímpica, os 3. É verdade. Os 3, eu 8 gosto. participantes. Aí você tinha Tem meta de dinheiro. Olimpíada, você vai em todas com eles lá. Eu já sabia! Não é possível, cara, que um eu não acerto. É. Hein? O Brunão vai aquela estratégia, né? Eu gosto Ele de tá no jogar no 08 aí. impossível que tem menos concorrência. Ele tá no 08. Esse plano É o dele, 08. ele já tinha me contado. Esse que é o pior, né? Não é um plano E que eu acho a brincadeira. esgrima tão bacana. Pô. É elegante. Nossa, você faz o que? Eu jogo futebol você, eu faço pentátulo moderno. Nossa. Amanhã eu tenho hipismo, depois eu tenho esgrima, tiro de pistola. E o Depois eu vou piano, correr não nada. pode esquecer do E piano. no meu Aras eu também. Essa é uma dica são bacana. livres. Coloque várias metas pra pessoas que não são você. Para os seus filhos. Isso é uma dica muito bacana. Inclusive, não faça isso. E depois faça podcast verificação de metas. Ei, Joel, aquela meta que eu coloquei pra você, Cara, bateu? Bateu. Mas olha que louco. Quantas pessoas terceirizam a decisão das metas? Não, mas isso é muito legal. Vamos falar disso, porque boa parte das pessoas, elas se frustram porque elas botam metas que não dependem delas. É verdade. Não, porque eu vou, sei lá, eu e o meu marido vamos fazer não sei o quê. O marido cagou pra meta da Nem da tô pessoa. sabendo. Nem tá sabendo, igual o livro, mas eu tava, Do eu livro tô você feliz, gostava, tô feliz. você gostaria. Mas é real, então coisas que não dependem delas. Então, tipo, eu vou me promover, vou ter a promoção esse ano. Tudo bem, ela pode ter um monte de ações para ter uma promoção no trabalho. No entanto, pode ser que o chefe fale, não. Ou quantas Não pessoas, combinou com o chefe. ou quantas pessoas pessoal estão não colocando combina com agora a tua necessidade sempre em segundo plano. Na hora de discutir a parte importante, não fala, não verbaliza, não conversa, não chama o marido ou a mulher pra dentro de casa e fala assim, amor, eu queria muito tirar esse projeto da gaveta, cara. Eu queria muito fazer acontecer, mas eu preciso da tua ajuda, preciso estar engajado, é muito importante pra mim. Se não deixar isso público pro parceiro, ele não vai saber. não Cara, tem bola de é cristal. uma janela importante. Como você no Sim. seu trabalho, você tem que saber vender o projeto pro teu líder, você tem que ir pro teu sócio. Total. Quanto sócio, pô, tá na ideia do cara já o projeto pra investir, mas não é claro pro outro ali, ó. Então dá um desarranjo, ou pior coisa, onde você tem que gastar energia numa meta que, puta, você não tá totalmente comprado. É horrível isso, cara. Né? Quando você coloca energia numa coisa que, puta, cara, acho que não era esse o alvo, ou não era exatamente assim, você não vai vir com um all-in, você não vai vir com o seu 100%. Então muita gente agora terceiriza também, ou foge dessas conversas. Tem muita gente agora que é pra ter conversas importantes. E, bicho, se você não teve ainda, você tem que ter algumas conversas. É verdade. Você tem que sentar com quem precisa sentar. Você tem que falar com quem você precisa falar. Já virou mais um ano. Às vezes você tá com uma coisa engasgada aqui faz 3 anos. Vamos desengasgar isso daí, aproveita se tá todo mundo mais sensível, tira de casa, seu marido, tira de casa. Vai jantar num lugar diferente, sabe? Pensei que era pra expulsar o marido de casa. É, Calma, Tem jovem. gente anotando essa parte. Mas peguei a cara, validação do cara. Essa verbalização na hora de metas é fundamental. Não, total. Acho que a gente Concordo poderia, até encaminhando aqui pro final do podcast, definir isso, né? Um roteiro pra quem assistiu tudo que a gente falou, que foram várias ideias que foram surgindo, né? Exato. 100%. Eu anotei. E colocar assim numa sequência pro pessoal ver, tá? Então tem que ter uma hierarquia, tem que definir, tem que anotar. Vamos transformar isso numa lista, igual o João falou, bota na lista. Eu gosto. Gosto. Então, acho que o primeiro passo Rafael. é você Eu vou anotar também. Acho que não, mas veja se vocês concordam comigo. Acho que o primeiro passo é Só você uma coisa, ficou estabelecer muito bom, hein, esse podcast? muito Ficou, bom. Ficou muito Ouça de novo Mas, se ó, você não prestou qualidade dos atenção. convidados, dos bom. Não, hosts, né? vocês conduzindo a gente, fica tudo Não, mas acho que o primeiro passo seria você decidir o alvo principal. Concordo. Porque aí você já, né, já Hierarquia. começou aí. Decide o que você quer, velho. Afinal de contas, você quer. Hierarquia do alvo. Aí eu acho que o segundo
é cumplicidade nele. Se você tem mais alguém na Dá um tua papel canoa, você... É aquela coisa, né? É a mesma coisa que numa empresa. Sim. Definir o alvo, por exemplo, às vezes a figura do CEO, ele traz a cumplicidade dos outros. Ele precisa vender pro board. Todo mundo tá todo mundo de acordo. Às vezes, se não tem um 100% ali no board, não vai o negócio. Então, Então- primeiro passo, descobrir o alvo. Sim. Aí depois o segundo passo seria comunicar para as pessoas que estão ao seu redor que Isso. estão junto com você. Exato. Aliança, né? Fazer aliança. Não só nessa- comunicar, como ter uma certa concordância uma também. concordância que esse é o alvo. E Imagina, aí- eu falo pra você, quero fazer o Ironman, vou ter que treinar 26 horas por semana. Você fala. Nem a pau, não tem Juvenal. como. Sabia que no Não dá, Ironman, entendeu? por exemplo, tem uma das estratégias, até técnicos falam, você precisa, antes de tomar a decisão o Ironman, você precisa ser um Iron Family. Ninguém é um Ironman sem um Iron Family. Se você não tem apoio familiar, é muito difícil você fazer. Imagino, pô. Porque eles já sabem dessa estratégia, você não pode balizar esse alvo sozinho. Cada um de vocês, 3 filhos em casa. É, Aí falou, vou tá ficar louco. fora treinando pra cacete. difícil. Então já sabia. Então a Bem, galera é até ensina verdade. isso pra um cara. Bem difícil. Porque senão o técnico, o personal trainer, sabe que vai perder o aluno no 4º mês. Que a mulher vai tirar ele. Ou porque vai tal. Não Então, aguenta até por mais. retenção, pra aumentar o LTV, né? Olha até o absurdo. Tem gente que se separa treinando pro Ironman. Sabia? Não duvido. Mas eu imagino, é muito Se tempo separa. dedicado a outra coisa. É. Louco, né? E aí eu acho que o terceiro é você usar lá o Marte e Sim. tornar os Sim. objetivos mensuráveis, alcançável. O objetivo, né? Na verdade, é a lista. Você vai listar Exato. a sua ação a partir de objetivos pequenos. Uhum. Então seria isso. É? O que você acha? O Bruno tá em dúvida. Você definiu o alvo, você tem a concordância, depois tá falando pra estabelecer essas metas de É, acordo com o alvo. é. Isso. Aí, Sim, aí- concordo. é muito legal você passar o seu alvo dentro do Marte. Ele tem que passar pelos checks, entendeu? Listar, você vai listar os seus pequenos objetivos usando o Marte, que é mensurável, alcançável, Não são os relevante, pequenos objetivos. Você tem um temporal. alvo, você tem a concordância, você traça as metas, que é e aí a as meta você metas, coloca isso. dentro do Marte. Exato. isso, metas. Então a lista são as metas que vão fazer com que você atinja o alvo. É E isso. desse alvo vai derivar as atividades chaves. Dependendo do que você quer, vai ter derivação das atividades chaves. Por exemplo, se é uma meta de saúde. Ah, qual que é a minha meta? Ah, minha meta, eu quero emagrecer. Beleza, vamos colocar essa meta dentro do Marte? O que significa exatamente isso? Ela precisa ser mensurável. Tá, 10 quilos. Opa, já mudou. Tá? Então, isso é alcançável? Perguntou pro seu personal trainer, porque às vezes você não tem capacidade de avaliar se é alcançável ou não. Você precisa de um terceiro. Aí que o Joel falou. É só sobre você ou você precisa de um terceiro? Tem gente que não sabe avaliar o que é possível e o que não é. E mais que isso, né? Ó, até lembrei de um estudo. Em 2007, um pesquisador de Yale, ele fez uma pesquisa querendo saber a influência dos planos, do compromisso e de escrever no atingimento das metas. Então a hipótese do cara era assim: se eu escrever as metas, é melhor do que eu não escrever as metas para alcançar? Aí os caras dividiram em 5 grupos. Se liga o grupo 1. Grupo 1 é só o cara que pensa sobre a meta. E aí, Bruno, o que você quer para o ano que vem? Você fala, eu quero fazer 270 treinos. Só isso. Grupo 1 só pensa sobre a meta. Grupo 2 é o cara que pensa sobre a meta e escreve a meta. Grupo 3 é o cara que pensa, escreve e começa a pensar situações de como atingir essa meta. Grupo 4 pensa, escreve, ver formas de atingir essa meta e fala isso para alguém. Se compromete. E se compromete para alguém. Fala pra Malu. Grupo 5 faz tudo isso e ainda pede pra Malu te cobrar em momentos distintos do tempo. Quem mais atingiu foi o 5. 5. Não tem nem... Então, Dúvida. olha, cara, isso foi publicado numa puta de uma revista, 2007. Então, a melhor maneira de você atingir metas é você pensar sobre ela, escrever ela, criar um plano sobre ela, sobre sei lá, etapas, falar isso pra alguém e ainda pedir pra esse alguém ficar te cobrando. Lembra que você me falou? Cara, essa pesquisa foi com metas de 4 semanas. 4 semanas. Então, essa publicação, eu lembrei, agora vocês falando, lembrei dela aqui. E é tipo meio que uma garantia, um to-dozinho, um playbookzinho de aumentar. Quantos por cento? 46% a mais de chance. Pensar só na meta, gente, serve pra porra nenhuma. Ó, o Você Caio- é que Era a filosofo- conclusão em termos científicos. Você fez Era, muito isso tava comigo escrito no lá. Ironman, pô. Caramba. Você fez muito isso comigo no Ironman. Ô, mano, vamos, lembra. Bora, Então, bora, pô, bora, vamos aí, bora. vamos, treina. Corre.
sabe? Lembra disso, Eu lembra acho disso. que deve ter, não sei se tem, mas arranjar alguém pra fazer algo junto com você, né? Que acompanha você, tipo, você tinha um amigo que fazia É, com você. amigo que trollava, que me apoiava, Isso que me enchia o saco. Diferença. Sabe como que ele fazia nos treinos comigo? A gente foi pra um training camp e aí tinham 2 treinos. Um treino difícil e um treino impossível. E aí o técnico falava, gente, se vocês quiserem, vocês vão pedalar 45 km e correr 8. Eu já pensava, puta, pedalar 45, correr 8, esse é o meu. E o outro treino, vocês Esse vão... era o mais tranquilo? Fácil. Era o mais tranquilo. E o outro é pedalar 80 e correr 12. Vocês escolhem. Eu falei, eu já escolhi. Aí o cara falava assim, se tu for por esse de 45 e correr 8, eu só vou te mostrar nos stories. Ele fazia isso, velho. Eu falava, desgraça. Era a bandeira Humilhação que você tinha que pública. baixar. A bandeira que você tinha que E baixar. ele- Então, assim, Joel, ó, nós temos 2 opções. A opção A, correr 45 com 8. A opção B, 80 com 12. E ele deixou livre as 2 opções. Eu já tenho a minha escolha. Mas a sua também é livre. Só dependendo dela, o mundo inteiro saberá. Qual que é a sua opção? E aí, como ele era mais condicionado do que eu, pedalava melhor e corria melhor, ele chegava antes. Óbvio. Aí teve esse treino, eu fiz na força Do do ódio. ódio da desgraça. E eu lá pedalando no calor de São Carlos, 80. Deixei a bike, eu falei, caraca, eu tenho que sair pra correr. Corria. Quando eu voltei, ele tava com o celular me filmando. Ele tem esse vídeo. Esperando. Só que eu terminei o treino. Ele, viu, Joel? Deu. Como é que eu falava? Não, mostra eu. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero mais isso pra mim. Só que eu tinha feito, porque eu sabia que tinha um desgraçado do Caio me esperando, cara. Você lembra que mês Anota. que foi? Foi em junho, Que né? mês que a gente foi treinar em São Carlos esse ano, no ano passado? Não, mas isso é muito legal. Se você conseguir alguém que É, tenha que o fica- mesmo objetivo que você, ou a mesma direção, e essa pessoa vai junto com você, cara, isso é muito bom. É por isso que É o que os você falou de casais ficar funcionam divertido muito também. bem, né? Ó, É. primeiro, fica mais divertido, tem alguém pra te acompanhar. Segundo, que um tá cobrando o outro. E tem apoio mútuo também. Uhum. Se você quisesse desistir, ele fala, desiste não. E vice-versa, pô. O Bruno tá no shape agora, eu falei, putz, tem que entrar no shape também, tem que Nossa, forçar. achei. Achou? Ó, vou colocar só o que o Joel falou, ó. Bota no Bota no microfone. microfone, pessoal, ouvir. Tem 75 argumentos pra eu desistir. Mas eu só criei um que venceu os 75. Qual que é? A única pessoa que perde pro último é aquela que desiste. Arrasou. Nossa, Arrasou. detonado. Detonado. A gente criou uma frasezinha assim, a única pessoa que perde pro último é aquela que desiste. Mas é, de fato. Maneiro, né? Uhum. E aí a gente ficava e ria. Só que a gente ria no meio da desgrama toda. Ou Eu seja, gosto era de divertido. uma outra frase sua que tem a ver com isso também, de competição. Que você afirma que se você perde pra batata frita, Eu sabia que era com quem da você empata. Nossa quem você senhora. empata. Essa é forte. Essa é forte, né? Isso é pra você que quer fazer dieta, por exemplo, vê a batata frita e fala, cara, não dá, hoje não dá. Se você perdeu pra batata, né, João? Porra, tu vai Com empatar quem com você quê? empata, Cara, vai empatar. O Pedro Calabres fala uma coisa incrível, né? Que força de vontade não é um ato de fazer, é resistir contra as vontades que você mesmo quer. Por exemplo, quem é uma pessoa que tem força de vontade? É que olha uma batata e não pega, porque a vontade é pegar. Uhum. Afinal de contas, batatinha é da hora. Entendeu? Então, a nossa força de vontade está muito atrelada à nossa capacidade de segurar, de fazer uma tarefa que puta, vai nos fazer mal do que fazer alguma tarefa. E é verdade, o cara que tem a força de vontade é o cara que, puta, não É pega a por isso batata. que eu acho que fazer exercício é muito fácil perto de fazer dieta. Porque a dieta é você dizer não o dia inteiro. O exercício se você não for, É um não e não. um sim, né? Na verdade, é um não pra uma coisa e um sim pra Acaba, outra. entendeu? Você vai lá, faz, acabou. Agora a dieta não, é o dia inteiro não, sim, não. Se liga nessa pesquisa, lembrei também. Quando que você acha que tem maior índice de traição? De manhã, de tarde ou à noite? Final do dia. Final do Uhum. dia. E Já leu a essa dieta pesquisa? também, a dieta é a mesma coisa. É à Na noite. verdade, eu não li, mas você já me falou isso. Já te falei, né? Sim. Porque dizer não à noite é muito mais difícil do que dizer não de dia. Ninguém acorda às 7 horas, eu vou dar uma traidinha agora. Porque fala que existe Tem o gente, né? processo- Mas vamos deixar. Fala que o processo decisório, né? Decisão É muito como, difícil. decisão como se fosse um estoque, ela vem acabando ao longo do Aham. dia. Então, a probabilidade de você tomar uma péssima decisão no final da noite, você tá cansado, decidiu muito. Obviamente, não é justificativa pra vagabundo aqui, pra Nem pra pra prejudicar a traição. rainha, né? Mas Outra coisa é boa também que o Caio falou. As pessoas tomam... consistência e disciplina tem a ver com cansaço. Tem gente que desiste não porque ela não tá... que ela não vai conseguir, porque ela tá cansada. Às vezes uma bela noite de sono
Não desiste agora, vai dormir. Sabe um como bobo assim? Aham. Não desiste agora. Não diz não agora pro seu casamento. Não vai lá e pede demissão agora. Você só tá cansado, velho. Deita e dorme, mano. Aí no outro dia eu falei, eu acho que eu tenho que pensar bem. Eu mesmo já lembrei de 3 situações aqui, quando eu trabalhava em regime CLT, que eu ia pedir demissão. Uma delas eu até liguei pro Thiago, cara. Putaço que eu tava. Mandei uma mensagem pra ele, vou pedir demissão agora. E dele, cara, vai pra casa, pensa aí, relaxa aí. Aí no outro dia eu fui, pensei, falei, vou esperar mais um pouco. Então tem uma relação direta com boas tomadas de decisão e cansaço. A Malu fala isso pra mim, não reage com o fígado. Minha primeira reação costuma ser mais irada, depois eu paro, penso, falo, realmente. Vai dormir. Relaxa. Tá certo. Mas tem mais algum ponto aí que você acha que tem que Não, colocar? eu Bolinha? acho que é isso. O que eu escrevi é definir o alvo, a partir dele deriva as atividades chaves, comunica, busca apoio, depois lista as metas, né, a partir das atividades chaves e o que você precisa fazer, Essas ações, né? as ações, lista as ações e as metas e manda bala. E manda bala, velho. E aí você anota, como é que é? Você Anota, conta pra alguém, você já contou pra sua anota, mulher, né? pensa, tudo tá aí, né? Você já anotou, você já pensou, aí você se compromete publicamente e peça pras pessoas te cobrarem. cobrar. E elas farão isso, se você pedir isso E no eu acho que eu Instagram. colocaria o pode ter último certeza. ponto paradas para ajuste. Sabe Boa. que nenhum plano é infalível ajuste. Sim. E depois você coloca um E tempo. as coisas aí, como é que mudam, foi? né? Esse primeiro tiro, esse primeiro mês, esse primeiro tri, como é que foi? Puta, foi perfeito. Olha, Que é a tava tua teoria mal. dos tiros lá, ou alguma né? coisa. Falou, que legal. Sabe, porque também injusto você só fazer a avaliação do ano depois que ele acabou. É verdade. Entendeu? Mas isso Não é dá uma tempo. coisa... É o tiro do Joel, aquela coisa 100 metros. E aí, puta, ajusta a perna. Legal, vou de novo. Uhum. Então, Mas isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que vive em alta performance faz. Não tem nenhum... Eu e o Bruno, a gente se avalia a cada, sei lá, trimestre. Esse ano a gente já parou umas 4 vezes para se reavaliar e ver para onde vai, o que tá fazendo, o que tem que ser feito, o que dá tempo de arrumar. Então, a gente não fica batendo cabeça. Essa que é a questão que eu acho que você tá o falando. americano me ensinou um tripé. Ele falou assim, Caio, faça isso, o que ele falou do inglês. Plan the review. Plan the review vai mudar a sua vida. Planeja, executa e revisa. E depois, planeja, executa e revisa. Qual frequência? A que você achar pertinente, mas o mais rápido possível. Quanto mais, melhor. Planeja, executa, revisa. Plan the review, plan the review. Ele só falava isso. Como eu lanço um produto repetitivo, né? Eu faço turmas do mesmo custo, viver de renda, é basicamente o que a gente faz. E assim, quanto mais rápido eu plan the review, maior o salto de aprimoramento de qualquer coisa. Planeja, executa e São revisa. chips. Planeja, executa e Pô, revisa. saiu aqui um puta Então, conteúdo, eu hein? colocaria aí numa última provocação Vai, nessa lista, Claudinho. que é... Não, mas é só uma provocação. Será que a sua meta anual não tem que ser semestral, então? Pra você poder revisar e Exatamente. definir outras coisas? Exatamente. Principalmente pra quem nunca fez esse negócio, talvez defina um monte de coisa em janeiro Quebra as que metas. em maio já não faz sentido. Exato. Sim. Então tem esse ponto. Boa. Bom, da Muito minha bom. parte era isso, Bruno. Tem alguma coisa a mais? Animal. Vou me promover, então pode? Sim, fica à Vou vontade. vender meu peixe. Já que você está aí tentando começar o ano melhor, provavelmente, porque você está assistindo esse podcast aqui, lá no Materializa, você tem uma amiga, no caso sou eu, que vai te ajudar a fazer as metas e uma das coisas que a gente faz lá é trabalhar principalmente o corpo, porque para mim, uma das formas de você dominar a mente é dominando o corpo. Então, a primeira, acho que é o mais fácil é dominar o corpo para dominar a mente, em vez do contrário que o povo faz, né? Porque o corpo, ele vai te ajudar a dominar a mente e uma coisa leva a outra. Então, Materializa, não sei que dia que vai ao ar isso daqui, Dia 5. dia 5, vai abrir dia 9, na segunda-feira. Corre, porque é ridículo de barato e eu não tenho certeza se eu vou fazer outro esse ano, apesar de dividir, né? A ideia é fazer só esse, vamos ver o que rola, talvez faça o próximo, mas aproveita para começar o ano com tudo e colocar suas metas Tem em uma amiga dia. minha que fez, ela amou. Que legal, Então, muito bom. Ela Muito amou. bom. Ó, grava uma coisa e se der certo você me manda, tá? Bem no dia que meu filho nasceu, hoje, dia 5 de janeiro. Que isso, hein? Ô, Perfeito, hein? louco. Se acertar, vai ser maravilhoso, hein? Eu tô achando que ele vai Joel, nascer grava dia agora dia 6, dia 7. Aí você tá, né? Amanhã o João vai nascer. Muito Boa. melhor. Gente, muito obrigado pela participação. Deixem aí suas Façam redes jabá de vocês, redes o jabá de sociais. vocês. Cara, eu acho que o Jabá é desejar pra todo mundo um ano maravilhoso de 2023. Continua plugado no sócio, porque vocês fazem um trabalho, eu acho que em nome de todo mundo aqui. Que todo mundo tá que se tudo tiver animal. sentado aqui e agradecer pelo ano incrível de 2022. Vocês trouxeram tanta gente maneira, tanto papo Obrigada. legal. Eu acho que só vou estender todo o carinho dessa nação aí, fãzaço. Eu também sou dos caras que fica pulando ali nos comentários, vejo se tem uma turma tão bacana. Então, obrigado pela Obrigada. entrega em 2022, em nome de todo mundo.
E arrase em 2023 ainda mais, cara. E vai ser um prazer enorme estar aqui nos próximos e é mais isso aí. podcasts. E juntasso lá, @Caio Carneiro. Enfim, me sinto muito à vontade nessa casa, mas queria deixar esse carinho em nome da turma. Tenho certeza que eu representei 99,9% de todo mundo que acompanha vocês aqui. Obrigada. Caio. Aliás, eu queria lembrar que a gente fez um podcast, a gente já fez vários, né? Exato. Que foram Sim. muito legais, mas o último que a gente gravou, que foi dos casais, que foi Sim. no Dia dos Namorados, o pessoal amou, não foi, amor? Foi muito bom. O pessoal gostou, todo mundo chorou, né? A gente chorou também. Ai, é Lembra que a gente verdade. chorou e tudo? Eu tava Foi achando que muito foi aquele na casa de legal. vocês, né? Não, Não, aquele lá faz teve um tempo aqui, já. é Foi, que foi verdade. com Muito as bom. Foi digníssimas de muito bom. vocês. Foi Foi lindo. muito legal e o pessoal gostou bastante. Foi Só muito lembrando, bom. se você ainda não assistiu, assista. É verdade. Bom, desejar para todo mundo aí que tá assistindo e tá ouvindo um excelente 2023 e que vocês usem alguma das coisas que a gente disse aqui, porque a gente disse coisa legal pra caramba aqui, é né? verdade. Pra você executar e contem com a gente. Eu sei que eu posso falar o nome dos 4. Pra quem não me segue, tô lá no @JoelJ. Agradecer também o Bruno pelo convite, o Malu pelo convite. Eu acho que é a 5ª vez que eu tô aqui. Eu também Se não for a 5ª, é a 4ª. Né? E dizem que o número de vezes que eu venho aqui é o número de filhos que eu tenho que ter. Brincadeira. Jesus, a Lalas vai te proibir de vir. Não, mas ela tá animada. Eu não tô animada, não. Mas eu agradecer e desejar pra vocês um ano incrível também. Vocês são Obrigada. amigos queridos e a Obrigada. gente Sim. adora vocês. Minha esposa ama vocês. A gente E, ama vocês cara, também. A gente também. Então, obrigado aí pelo convite. Bom, vou agradecer novamente, igual a Malu já fez, porque é sempre um prazer recebê-los aqui. E assim como o Caio agradeceu, eu também agradeço, né, pelo podcast, pelo JJ. Né, vocês são benchmark de mercado pra gente, a gente acompanha sempre, porque fazem um trabalho primoroso. E se a gente não manter o mesmo nível, a gente fica pra trás. Pô. Pô, Porque o nível É uma de competição saudável, é a muito nossa. alto, É alto. é muito alto. Então, pra quem não conhece, visite lá o podcast, visite o JJ Podcast também, que tem muito conteúdo de extrema qualidade. Vocês vão me encontrar no Instagram, em Bruno_Perini, no YouTube no canal Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. E também desejo a todos que acompanharam o podcast, quem for ver depois, um ótimo 2023, que você defina suas metas com sabedoria e consiga alcançá-las. Aos nossos convidados, novamente, muito obrigado. A nossa audiência. Se um grande inscrevam no abraço canal e até a e próxima. curtam esse vídeo. que a Valeu, esqueceu. gente. Valeu. Beijos. Arrebenta!